paulista possui mais atletas estrangeiros no elenco, hein, Tigrão? São Paulo, 9 atletas estrangeiros, depois da reintegração do Rames Rodrigues. E você, CH, sua resposta sobre o tema? São Paulo. Já a resposta. Qual o time com menor média de público em 2024 entre os 20 times da Série A? Vitória, Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude, Red Bull Bragantino ou Criciúma em CH? Vou chutar. Juventude. E você, Tigrão? Cuiabá, com menos de 1.500 torcedores de média em 2024. Bom, o Na Lata 2, o Tigrão acertou. São Paulo, 9 estrangeiros. CH também acertou. E o CH também acertou. Então, parabéns aos dois comentaristas. São Paulo tem o maior número de estrangeiros. Agora o Na Lata 3. Média de público dos clubes da Série A em 2024. Então, em primeiro, Flamengo, óbvio, né? 44.413. E o pior, Cuiabá, 1.295. O CH respondeu Juventude, né? E o Tigrão respondeu o quê, Tigrão? Cuiabá com menos de 1.500 de média. Perfeito. Então o Tigrão nessa aqui acertou. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã. Outro Batista. Um grande abraço a todos. Até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Mas eu agradeço de coração todos aqueles que mandaram mensagens. E a única maneira que você tem, né, de saber se a mensagem vai ou não pro ar é mandando para cá sua mensagem de áudio e também de texto. Valeu, gente! Vem aí, grande jornada esportiva Bandeirantes. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Cláudio Zaidan, a opinião da Bandeirantes. Soler Emiliose, o estádio não está dividido, né? Temos o quê? 60% de palmeirenses e o restante de torcedores da Portuguesa? A informação que a gente teve foi uma divisão 70-30. 70 para torcedores do Palmeiras, errei 30... por 20. Mas é exatamente essa a divisão e continua o sofrimento do pessoal lá fora, porque as catracas ainda não tiveram a reconexão com o sistema e o pessoal ainda não conseguiu acessar o campo de jogo. Tudo pronto aqui para o início do jogo. Vai autorizar o Thiago Luiz Scarascati o início de Portuguesa e Palmeiras. Você já percebeu? Estamos atrasados, não é? Pelo menos em 1 minuto. Vai dar a saída ao time do Palmeiras. Flaco Lopes ali cumprimenta o árbitro, Hendrick também. O Palmeiras vai tocar na bola primeiro, com Rafael Veiga já posicionado, o Verdão jogando. Esse é o famoso verde-limão, uniforme, Soler. O camisa marca-texto inconfundível, né, Canhão? Dá pra ver lá do outro lado da marginal. Até por cima da arquibancada aqui do Canindé. Vai começar Portuguesa e Palmeiras. A luz, é claro, com o seu belíssimo uniforme rubro, com o vermelho, com o verde, meia e calção branco. O árbitro está esperando o ok, não sei de quem.
para autorizar o início de Portuguesa e Palmeiras. Está tudo pronto no estádio do Canindé. Atenção, torcedor, você ligado na Bandeirantes. Começa Portuguesa. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol com todo o time da rede Bandeirantes de rádio. Começa a Portuguesa e Palmeiras. Verdão domina a jogada, Luan pela direita, toca na ponta, vira para o capitão Marcos Rocha. Hendrick encosta, ele devolve a bola, recomeça, perde bem aberto o Murilo. Piquerez e Caio Paulista passam à frente, domina a bola, vem com ela puxando o Piquerez, toca a bola para Caio Paulista de volta, recua, entrada na grande área, Murilo, pressão Giovanni Augusto, tira Murilo, levanta na ponta, volta a marcação. Thales se antecipa, faz belo drible, ganha na entrada da grande área, volta a bola com o zagueiro Quintana, toca para o goleiro Tomazella dentro da grande área de pé direito, levanta para o alto essa bola, vai subir aqui atrás da marcação sozinho o zagueiro do Verdão. Luan está completamente só, domina com tranquilidade, põe no chão e já recua, começa voltando bola com o Murilo, os primeiros toques de Portuguesa e Palmeiras, jogo atrasado na quinta rodada do Paulistão, sai jogando o Verdão, bola aberta no meio com Aníbal Moreno, esse caiu como uma luva no meio campo do Palmeiras, da direita volta a bola para o capitão Marcos Rocha, recua Marcos Rocha, dá Luan, pelo meio se desmarca Flaco Lopes, Luan prefere devolver a jogada, vira o passe por dentro pela meia esquerda, se projeta por dentro, fecha Murilo, já dá para Zé Rafael, na esquerda Caio Paulista, fecha com Piquerez, toque curto para Caio de volta a bola, para Murilo pelo meio do campo, acha bem aberto, roda gigante, Aníbal Moreno, tenta o passe para a direita, vira a jogada com o zagueiro Luan, Portuguesa marca toda no seu campo, domina a bola, Aníbal Moreno entregando pela meia direita para Veiga, volta a bola até Aníbal Moreno, ele é marcado, vira pelo meio da Zé Rafael na fogueira, Giovanni Augusto chega travando a bola, vai pro goleiro do Verdão, o Everton domina com o pé e sai jogando aqui fora da sua grande área, 2 minutos, está começando o Portuguesa e Palmeiras, Luan no ataque, forte a bola para Veiga, estica a perna aqui do zagueiro pro bico de fora, mandou para fora o zagueiro, se antecipa, e que bola que veio de trás aqui, lateral pro Verdão, Marcos Rocha, cobra do ladinho, Moreno volta a bola para Marcos Rocha, toma a frente, Tauan, ganha para a Portuguesa, vira pela ponta, vai tentar driblar pela jogada na esquerda, Maceió, 1, 2 fintas, falta, Scarascati marca a falta, o jogo está parado, é falta para a Portuguesa cobrar, no futebol é gol do Sicredi e Sul, o patrocinador oficial do Paulistão, a instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi, abra sua conta. Canhão. Sim. E deu pra gente perceber nesse último lance, né? O Hendrick correndo atrás da marcação, levantando os braços, evitando fazer a falta. É o único jogador do Palmeiras que está pendurado. Se for advertido, não enfrenta o São Paulo no Morumbi. De cabeça, rebate, Murilo para a ponta, Hendrick vai na jogada, bola muito alta, passa, Flaco Lopes de cabeça, adianta, marcado, de bico, botou para fora do lado de Diniz. É lateral, ataque do Palmeiras na direita agora. 3 minutos do primeiro tempo, 0-0. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG por cada carta. Hendrick para a grande área, a bola. Tomazella se antecipa. Nesse chute esquisito do Flaco Lopes, ela vem ali, mascada, prensada. Hendrick está ligado, Soler. Quase a finalização estranha do Flaco Lopes se transforma numa assistência. O Hendrick estava em cima, mas o Tomazella, ídolo da Portuguesa, saiu para fazer a defesa. E de volta a Portuguesa, quem domina essa bola pela direita. 3 minutos e meio, o primeiro tempo, gira Giovanni Augusto, bate na marcação e a bola vai para fora. Em lateral é bola para a Portuguesa cobrar. 3 e meio, o primeiro tempo, 0-0, estádio do Canindé. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Caio Paulista volta, marcado, recua, toca na entrada da sua grande área, já vira a bola com Piquerez, que lança a bola da direita, Luan no comando, Flaco Lopes de cabeça, rebate o zagueiro Quintana, toca, Luan se esforça com a cabeça, tira, fica para Marcos Rocha, Luan caiu, está sentindo, vai parar o jogo, Scarascati, quando ele sobe é tocado por trás aqui pelo Tauan, e no tombo se machuca, só não sei se é tornozelo, joelho, que doeu, Miliose. Tá levando a mão ao tornozelo, viu, Canhão? É realmente nessa queda após dividida na bola aérea com o Tauan, o Luan leva pior e agora tem dificuldades para andar, tenta se levantar, mas parece que o tornozelo tá realmente pegando pro zagueiro do Palmeiras, que só agora vai se posicionando de novo, a arbitragem tá de olho na situação dele. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Já sai jogando o Verdão, recuperado o Luan, sobreviveu, bola para a esquerda, perto o Piquerez, tenta Caio Paulista, toca forte na bola, marcação atrás, Calcaia, recua a jogada, Davis bota pelo meio do campo, na proteção com ele, fecha Patrick Tauan, na direita, na velocidade, chegou, tropeçou, olha o gol da Luz, o Everton saiu, soltou, Murilo tirou!
Quase a Portuguesa marca numa arrancada daquelas. Recuada a bola pro goleiro Everton dentro da grande área. Tome pressão da Portuguesa. Toca o Everton, vira com o Luan. Domina pela minha direita, sai jogando na entrada da grande área. Murilo levanta a bola, perdeu. Tauan insistiu, tirou o Murilo. Bola volta no meio de Carrinho primeiro para tocar na bola aqui atrás de Carrinho. Sobre a volta na direita com o time da Portuguesa ainda. A Portuguesa quase marca o gol, não fosse o Everton Miriossi. Na velocidade do Maceió, opção pro ataque. Ele tem apenas 20 anos de idade. Na vaga de Henrique Dourado, deixou o Piquerez na saudade, mas a bola correu demais e o Everton salva. Mas como corre esse moleque da Lusa? Canindé, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio é o primeiro tempo. Placar do Campeonato Paulista, é jogo atrasado da quinta rodada. Portuguesa e Palmeiras, tá 0-0, Bruno Pusóvio. Ganhou mais cedo, São Bernardo venceu o Olaria por 1-0 e agora enfrenta o Corinthians na segunda fase da Copa do Brasil. Pra buscar a jogada do Verdão, que é Paulista, evita que a bola saia, já domina e joga. Já volta no intervalo, Bandeirantes. João Paulo Capelanes. Lá vem Verdão no meio, Aníbal Moreno enfia na meia direita a bola. Trava a defesa, Hendrick cabeceia, Flaco Lopes tenta, Robson tira a volta, Hendrick toma um tapa, é falta! Hendrick dominava a bola, acabou tomando um tapa na cara. É falta, querem cartão os jogadores do Palmeiras, mas é só falta marcada, Gustavo Soler. Exatamente, o Thiago Luiz Scarascati só sinaliza a falta, não marca o cartão amarelo ali depois do tapa na cara que sofreu o Hendrick, do camisa de número 4, o Robson, que agora vai andando na direção do Tomazella, sai de perto ali do goleiro, do árbitro da partida, melhor dizendo, falta marcada a favor do time do Palmeiras. Rafael Veiga vem de pé canhoto, se ele marcar será o 100º gol dele como jogador profissional de futebol. Quase 7 minutos do primeiro tempo, é falta para o Palmeiras, é na meia direita, encostado na trave esquerda, Tomazella sobe o muro. São 2, 3 no muro, chega ali um quarto elemento, Thiago Luiz Scarascati vai passar o Chantilly para posicionar a barreira. Uma convenção para vermos quem cobra. O Palmeiras tem um repertório gigante de jogadas ensaiadas. Quem sabe mais uma no repertório do Palmeiras. 7 minutos e quem ensaia essas cobranças é o assistente, não é, Soler? Exatamente, o Vitor Castanheira é o responsável pela bola parada do Verdão. 7 minutos e meio. Hendrick de frente, Veiga com Hendrick ao lado, Veiga 4, 5, 6 passos para trás, é falta para o Palmeiras. Rafael Veiga bateu no gol da barreira, na grande área, Zé Rafael tentou, girou para trás, Aníbal Moreno toca para fora, a marcação de bico, Patrick manda a bola para fora pela linha lateral, é lateral, Verdão vem para fazer cobrança com Marcos Rocha. Temos 7 minutos e meio o primeiro tempo, ele vai colocar dentro da grande área a bola. Marcos Rocha se prepara para fazer a cobrança. Para a grande área, os zagueiros do Palmeiras. Autoriza a arbitragem a cobrança. Lateral, ataque do Verdão. Com as mãos, Marcos Rocha. Já bate aqui para trás. Toca a bola, recua. Dá Luan. Na grande área, Murilo pede, ele bate mal. Desvia na marcação. Hendrick na área, girou de costas pro gol. Adiantou demais a bola e saiu com ela. Perdeu para a bola o Hendrick agora, Soler. Agora não conseguiu o domínio. Camisa 9 do time do Palmeiras, ele que tem mais 2 metas contratuais para serem batidas antes de se mudar para o Real Madrid. Ele tem que marcar 10 gols, ou seja, são 2 metas de 5 gols. Cada uma vale 2,5 milhões de euros e o Hendrick tem direito a 30% desse valor. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Parafulo, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 8 minutos e meio, o primeiro tempo, 0-0, a Portuguesa tenta a bola para o meio campo de cabeça, vira Tauan, tenta pegar, não consegue, essa bola é forte demais, é lateral, bola para o time do Palmeiras, cobrada agora, 9 do primeiro tempo, a força da opinião da Bandeirantes, Cláudio Zaidan, e esse começo de jogo 0-0, Portuguesa e Palmeiras, Zaidan. O jogo começa bom, Canhão, claro, a Portuguesa se fecha, com 5 lá atrás, mas já mostrou que tem contra-ataque. Aquela bola do Maceió foi muito perigosa. O Palmeiras fica mais com a bola, tem mais qualidade, tenta pressionar, mas ainda não chegou com perigo, Canhão. Aníbal Moreno inverte a jogada na meia direita, vira o passe na ponta esquerda. O Verdão arranca e vai para o ataque, placar de 0-0. Passa na ponta Piquerez com Caio Paulista. Para Caio, forte demais. Essa bola vai para fora, direto pela linha de fundo. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda.
9h35, Inter de Limeira e São Paulo jogam em Brasília. É mais um jogo atrasado da quinta rodada do Paulistão. 9h35, quando rolar a bola, Ulisses Costa, João Pedro Biscarbi e Pedro Ramiro vão mostrar para você. Tenta a frente da Portuguesa, a bola passa na marcação. Piquerez escolta de cabeça, volta a bola para o Everton. Dentro da grande área, completamente sozinho. Domínio já vai jogar. Sinal Bandeirantes marcando com Michel Lopes na mesa de som. Com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica. Aqui Canindé, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos é o primeiro tempo. Placar do Campeonato Paulista em jogo da quinta rodada. Portuguesa e Palmeiras tá 0-0. Bruno Pozóvio. Canhão, pelo Campeonato Paulista, às 9h35, São Paulo enfrenta a Inter de Limeira em Brasília. Bola para a ponta pra cá, o Paulista forte demais. Ela vai direto pela linha lateral, arremesso lateral, defesa para a Portuguesa jogar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Lateral para a Portuguesa, Thales arremessa, tenta o passe, Giovanni Augusto sobe a defesa, rebate no meio, tenta a guerra jogada pelo meio do campo, vem Vitor Andrade, Maceió pede, rebote e volta pelo meio com o Palmeiras que joga um pouco mais tranquilo, domina em aberto, Luan toca a bola para Marcos Rocha, tem liberdade ao fundo, você ouve os gritos do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira gritando com o time, microfone Bandeirantes está lá do lado dele, com Daniel Chingote, com Rafael Pellegrini, Sonzão Bandeirantes aqui no estádio do Canindé, domina Luan, toca para Marcos Rocha, vira no meio, tem Rafael Veiga, de bico ele viu o zagueiro Robson, toca atrás, rebote é Palmeiras, meio campo, domina sozinho, bem aberto o Murilo, já toca do ladinho, dá Piquerez para Zé Rafael, devolve a bola a Murilo, lança a meia direita, Aníbal Moreno, de volta a bola a Murilo, pressão Giovanni Augusto, dá para Moreno, vira pelo meio, Zé Rafael, ele toca mais atrás e volta um pouco mais aliviado a bola, Luan domina e põe no chão e joga, novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Marcos Rocha, Flávio Lopes, bola muito alta na grande área, vai pra fora pela linha de fundo, quando o Marcos Rocha domina, Flávio Lopes levanta o bração querendo a bola, Soler. Na combinação do artilheiro do time do Palmeiras, o Flávio Lopes, 6 gols neste Campeonato Paulista, com o principal assistente do Verdão na temporada. O Marcos Rocha já tem 5 passes para gols neste Campeonato Estadual, foi em busca do 6º, mas exagerou na força. Ofertas especiais estilo roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros. Thomas Della levanta a bola para o ataque, mal demais, vai para fora direto pela linha lateral. É arremesso, bola pro Verdão, cobrar na direita, perto do meio do campo, aqui vem Marcos Rocha, pertinho dali no meio campo, já arremessa do ladinho, Flávio Lopes foi atrás a Marcos Rocha, o passe errado, toma a frente, ganha na marcação, Tauan, toca para Ricardinho, tenta o drible, tocando para Zé Rafael, é falta para a Portuguesa agora, no futebol é gol, no Sicredi é show, o patrocinador oficial do Paulistão, é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi, abraço, uma conta. São 19h45, marcando o quinto sinal da Bandeirantes. A Portuguesa cobra a falta, com pressa, bola aberta para a ponta esquerda, fecha Vitor Andrade, domina Giovanni Augusto, levantou, a Vitor Andrade caiu, Paulista, tira a bola, voltou fora da grande área, rebote aqui atrás, a Patrick perde a falta, a arbitragem não pega, melhor pro Palmeiras que joga, abertura feita, Marcos Rocha, chuta, bate na marcação, espirra, volta com o time da Portuguesa ainda, vai no meio o Tauan, toca a defesa, Ricardinho, rebote ganha, toca na canhota, esse passe de primeira, passe por dentro, fecha Vitor Andrade, na marcação Giovanni Augusto, na frente dele, a defesa corta aqui atrás, recuperação com o Palmeiras com o Piquerez, toca mal, Ricardinho pega pra Lusa, bateu pro gol, fraquinho demais, não é a dele bater, ele chuta fraco na mão de Everton Miriozzi. Sobrou no volante camisa 8 Ricardinho, que só foi titular em 2 jogos até aqui, esse é o terceiro no Campeonato Paulista, com a ausência do Zé Ricardo, ele ganha a posição, não é a dele, estou muito fraco, fácil para o Everton deixar o placar zerado no Canindé. 14 minutos do primeiro tempo, 0-0, Cláudio Zaidan. E é possível notar a irritação do Abel, e você há pouco chamava atenção para os gritos do técnico do Palmeiras, porque o que o Palmeiras errou de passe nesses 13 minutos é uma grandeza. Isso não é normal no time do Palmeiras, né? Marcos Rocha com o Hendrick no mano a mano, Quintana põe o pé, rebote, volta Zé Rafael, tocado por trás, é falta. Ele ia girando para pegar na bola, foi tocado por trás, é falta pro Palmeiras. E daí dá até para tentar o chute pro gol, Soler. Exatamente, tanto que o Rafael Veiga já levanta, o Zé Rafael que sofreu a falta, tá combinando com o Hendrick. O Rafael Veiga é o homem da bola parada, o Hendrick é o cara da ignorância, apesar
dos 17 anos, é um dos jogadores que bate mais forte na bola do elenco profissional do Palmeiras. Os dois conversam por ali, pode pintar jogadinha ensaiada a favor do verde. 14 minutos e meio, o Verdão tem cobrança de falta, 3 ali, conversam, como disse o Soler. Sai da cobrança o Piquerez, Rafael Veiga posiciona a bola. Com quase 15 minutos do primeiro tempo, vão para a grande área os zagueiros do Palmeiras. Luan e Murilo fecham lá dentro. Veiga arruma a bola, Endrick também ao lado, os dois batem com a perna esquerda. É falta para o Verdão, 15 primeiro tempo. Endrick bateu pro gol, a defesa corta, Endrick na sobra, um canhão! Fora! Ele pega um rebote de frente, do jeito que a bola vem, ela passa até perto, Soler. Na cobrança de falta foi uma biribinha, na volta foi um canhão, passou muito perto, mas se perdeu pela linha de fundo, só tiro de meta a favor do Tomazella. Canindé, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da quinta rodada do Paulistão, estádio do Canindé, 0-0, Portuguesa e Palmeiras, Bruno Puzóvio. Canhão, começou agora há pouco a decisão da Recopa Gaúcha entre Grêmio e São Luís. Por enquanto o jogo segue 0-0 ainda na primeira etapa. Portuguesa arranca para o ataque, domina a bola bem aberto, Eduardo Diniz vira pela meia direita com o Tauan, acha bem aberto o zagueiro Quintana, domina na meia direita, tem o passe no fundo com Thales, correu para a grande área Quintana, Thales domina, encara Caio Paulista, balança de um lado para o outro, dá para Tauan, dominou para bater dali, levantou a bola aí. Bandeirantes, o canal do esporte. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, EHG Nakata. Sabe por que? Ora, porque é Nakata. 16 minutos e meio o primeiro tempo, seguimos com o placar de 0-0. Tem Palmeiras, bola aberta para a direita, fecha Marcos Rocha com certa liberdade. Já sai da marcação feita por Vitor Andrade. Toca pelo meio, dá Moreno. Volta Zé Rafael Moreno que entrega a jogada lá do esquerdo. É um pouco mais aberto, completamente sozinho. Domina Piquerez, dispara pela ponta, Caio Paulista. Toca Piquerez, jogada, deixa a bola pelo lado, na meia esquerda para Zé Rafael. Domina, sai de Giovanni Augusto. Encara também marcação feita lá pela ponta esquerda em cima dele, com o Maceió em cima. Devolve a bola, Piquerez que recua com o Murilo. Saem jogando os zagueiros do Palmeiras aqui no seu campo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Na esquerda, o passe, Zé Rafael vira a bola com Caio Paulista, nem cara o marcador, tenta driblar, é marcado, perde a jogada, Maceió para a Portuguesa, toma, já vira o passe para Ricardinho, toca Giovanni Augusto, domina com 2, faz o giro, tenta o passe, Ricardinho dispara, levantou na direita, nas costas, a marcação para o Everton, sai do gol com o pé, puxa a bola para dentro da grande área, vai pegar completamente sozinho, tranquilo. Soler, será que já estão liberadas as catracas? Lá está passando, porque a galera está chegando, entrando ainda, Soler. Será que já solucionaram o problema na entrada do torcedor do Palmeiras aqui? Conversando com algumas pessoas que estavam lá fora, Canhão, eles alegam que sim, problema solucionado, mas é claro, ainda com a lentidão por questões de segurança, ainda bem, a revista acontece. Então, o pessoal está entrando, mas entrando um pouco devagar, é claro, com essa questão muito boa da segurança, né? Para não deixar ninguém entrar com nada proibido. Domina, Endrick, bate na defesa, pede toque com o braço, o Endrick, a defesa rasga a arbitragem, não pega a falta, cai na ponta, falta de Piquerez, toca para trás a bola, vira com o zagueiro Murilo, domina e joga mais atrás do time do Palmeiras. Grupo Souza, Lima e Eficiência em segurança e serviço. Alô, Rudy Landucci, grande Rudy, talentoso Rudy Landucci, tá aqui no Canindé, ouvindo a Bandeirantes, na faixa estendida do FM, em 86.3. Valeu, Rudy, pela grande audiência, abraço a você, palmeirense. Alô, André Aguiar, tá voltando para casa, você nas ruas de São Paulo, tá ligado, ouvindo o futebol da Bandeirantes. Endrick ataca o Verdão, bola aberta para a direita, para Marcos Rocha, dá pro Endrick de novo, na linha de fundo, marca Vitor Andrade, Endrick corta, dá Marcos Rocha, o toque errado, a bola vai para fora, direto linha de fundo, tiro de meta, a Portuguesa vai cobrar. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. A força da opinião Bandeirantes, com 18 minutos e meio de jogo, primeiro tempo. Canindé, Portuguesa e Palmeiras, 0-0. Cláudio Zaidan. Bom, Canhão, o Pintado, claro, faz o óbvio, o time dele se retranca para sair em contra-ataques, mas está sendo convidado a sair mais para o jogo porque o Palmeiras erra demais. O Palmeiras com nível de erro incompatível com aquilo que a gente viu nos últimos anos, né? Está errando muito passe, está pouco inspirado nas jogadas individuais, tem de melhorar o Palmeiras. A Portuguesa está fazendo o que pode.
Quem também está ligado na faixa estendida do FM em 86.3 aqui no Canindé é o Marcos Donato. Alô, Marcos Donato, é torcedor do Verdão, também ouve a Bandeirantes. Portuguesa tenta, a bola passa para o Maceió, fica na entrada da grande área. Abre a jogada, vira Piquerez para a direita, a bola com defeito, chega, volta Marcos Rocha para dominá-la. Toca na pequena área, a bola para o Everton, para cima dele, Vitor Andrade já levanta o Everton, a bola entrega para Piquerez que está jogando do lado esquerdo. Quase 20, primeiro tempo com 0-0. Piquerez, Caio Paulista, tomou pressão do lateral, Thales em cima dele, girou, escapa bonito, Caio Paulista, faz um belo giro, escapa na ponta, outra pinta, deixa atrás Patrick, recua, toca a bola pela meia para Zé Rafael, dispara pela ponta, encostando o Hendrick, vem Caio Paulista pedindo, volta a bola Zé Rafael, aos 20 primeiro tempo, já dá Moreno, que toca para Veiga, que dá Moreno, que de primeira lança, Hendrick para bater, um canhão, encaixa Tomazella, de frente Hendrick, tabela rápida, bonita, em 3 toques o Verdão chega, envolvente Gustavo Soler. Jogada interessante do time do Palmeiras na hora da finalização, o Hendrick não conseguiu colocar muito no canto, mais uma defesa tranquila de Tomazella. Hendrick na meia direita, Flaco Lopes, Hendrick de primeira, Veiga tentou, Caio Paulista caiu, pro Hendrick, a sobra toma um sarrafo, é falta! E é pra cartão, hein? Hendrick tomou porrada na entrada da grande área, é falta pro Palmeiras, Soler. E cartão amarelo para o lateral direito, Thales, que chegou firme pra cima da marcação do Hendrick, mais uma tabela envolvente do time do Palmeiras. O camisa 9 serviu, o Flaco Lopes devolveu, aí o Hendrick toca pro Veiga, o Veiga devolve, ele toca pro Caio Paulista que deixa na medida e o Hendrick sofre a falta. Rafael Veiga toma posição de pé canhoto e o Zé Rafael chega de pé direito. 21 minutos do primeiro tempo, é na meia esquerda a entrada na grande área, é chance pro Verdão. O Hendrick volta aqui para conversar com o Abel. Estão até próximos do nosso microfone, mas não vai dar para pegar, né? Porque estão falando bem baixinho ali, do ladinho, coladinhos. Hendrick e o Abel tá mostrando a pranchetinha para ele, Soler. Tá? Exatamente, tá mostrando a pranchetinha para mostrar onde o Hendrick precisa atacar a defesa da Portuguesa. 21 minutos e meio é falta para o Verdão cobrar com Zé Rafael, Veiga e Caio Paulista próximos da bola. Ali dá até pro canhoto Rafael Veiga. 22 minutos, primeiro tempo, Scarascati vai lá, passa o muro, ou protege ali o gol. O Tomazella armando o muro do lado direito. Passa o Chantilly, o árbitro do jogo, posicionando a barreira. Tem muita gente do Palmeiras também. Ali para atrapalhar a visão do Tomazella. Ótima chance para o Verdão fazer 1-0 no estádio do Canindé. Rafael Veiga e Zé Rafael próximos. Autorizada a cobrança para o Verdão. Atenção, torcedor do Palmeiras. Veiga, 4 passos para trás. Zé Rafael, olha para a bola, olha para o Veiga, aí vem Zé Rafael, partiu no meio da barreira, ficou na grande área, a bola para o Hendrick, rasgou o zagueiro, tira da grande área do lado de Diniz, toca à frente, ela quer a defesa, vem marcando, pede a falta, Tauan, nada de falta no Giovanni Augusto, sobra a volta com o Verdão, Marcos Rocha recua para o Everton, que domina e sai jogando aqui na entrada da sua grande área. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Obrigado a você que confia no futebol da Bandeirantes, ligado na maior rede de rádios do Brasil. Hendrick na direita, sai da falta na primeira, na segunda não saiu não. Arbitragem demora, mas não marca a falta. Bola voltou na ponta com a Portuguesa. Eduardo Diniz dá um bico, toca no ataque. 2 do Verdão na mesma jogada de cabeça, rebate Luan na ponta de cabeça, completa pelo Miguel Moreno. A Zé Rafael, a Flaco Lopes passa a Veiga, Veiga primeiro para Zé Rafael, escapou, dá para Caio Paulista, entrada na grande área, limpou para bater para Veiga, calcara Caio Paulista, volta Thales da cobertura, ganha para Portuguesa, Thales para Ricardinho, escapa, vem à frente, domina, tentou outro tiro, carrinho por baixo, Moreno põe a bola para fora pela linha lateral. 23 minutos e meio, primeiro tempo, segue 0-0 estádio do Canindé, Portuguesa e Palmeiras. 9h35 na Bandeirantes tem Inter de Limeira e São Paulo, com Ulisses Costa, com João Pedro Biscarbi e Pedro Ramiro. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, tá com um site novo, www.estrelabet.com. Portuguesa tá que é falta, marcada no meio em cima do Patrick, é bola para Portuguesa jogar aqui na sua defesa, com 24 no primeiro tempo. A força da opinião da Bandeirantes, Cláudio Zaidan segue 0-0, Portuguesa e Palmeiras. Zaidan. Pô, é um jogo que não tem nada de monótono, de sonolento, bem aguerrido, algumas entradas até acima do tom, né? Mas tecnicamente está devendo. Principalmente o Palmeiras, que tem mais qualidade, está devendo bola.
É falta, a Portuguesa cria uma chance e vem todo mundo para a grande área do Everton Miliozzi. Com o Vitor Andrade, driblando pelo lado direito, ele consegue essa falta, o Piquerez caiu na dele, falta marcada. Quem se posiciona é Eduardo Diniz, especialista no quesito, já marcou um gol de falta no Paulistão. 24 minutos e meio, é falta marcada para a Portuguesa. Para a cobrança lateral esquerdo, Eduardo Diniz. Perna esquerda na ponta direita para a grande área, Quintana e Robson, os zagueiros. 4 vai lá, passa o Chantilis Carascati. Hendrick sozinho, isoladão, fica no muro. O Everton chama a atenção da sua defesa. Todo mundo praticamente na linha da grande área. O metrinho para dentro. Quase 25, vem o toque para marcar e a falta é para a Portuguesa. Eduardo Diniz para fazer a cobrança. Autorizado, direto no gol. Everton soltou, ela vai entrar. Dá um tapa, o Everton voltou para escanteio. Ele solta, depois vai atrás da bola e dá um tapa quase em cima da linha, mandando para escanteio, Miliozzi. Subiu junto com o Patrick na bola e a presença do zagueiro atrapalhou demais o goleirão, que no desvio curto a bola morreria dentro do gol. Ele se recupera a tempo e manda para escanteio, salva o Palmeiras, o Everton quase em cima da linha, tiro de canto para a Portuguesa. Eduardo Diniz repete a cobrança, vem cobrando o escanteio para a Portuguesa, lado esquerdo. 25 minutos e meio, primeiro tempo, estádio do Canindé. Eduardo Diniz, autorizada a cobrança, levantou para Robson, cabeceou no gol e no canto. O Everton encaixa o goleiro do Verdão. Canindé, a bola rola, o relógio não para. 26 minutos é o primeiro tempo. Jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista. Canindé 0-0. Portuguesa e Palmeiras, Bruno Puzóvio. Canhão, daqui a pouquinho o Botafogo entra em campo contra o Aurora da Bolívia no estádio Newton Santos pela Copa Libertadores. Você nas estradas, uma ótima viagem para você viajando com a Bandeirantes. Vem no mini, volta Murilo que entrega a jogada pela meia esquerda. Vem aberto ao lado, pede a jogada com Zé Rafael. Toca mais de ladinho, vira a bola para o meio do campo com Aníbal Moreno. Ele abre a passada, lança Piquerez que toca do outro lado, lá na ponta esquerda. 26:30, primeiro tempo 0-0. É marcado para cima dele, volta na pressão, Maceió. Vai voltar a jogada, dá Murilo pelo meio do campo. Inverte a passada e lança a bola para a ponta direita. Dá Luan, dispara na direita, Marcos Rocha. Luan não lança, devolve a bola. Toca do ladinho outra vez, Murilo que lança a bola para Piquerez. Aberto na canhota, levanta o braço, cai o Paulista. Piquerez domina, mas não passa para ele. Toca do lado, volta a bola no meio campo com Murilo. Portuguesa toda fechada no seu campo. Esse assovio ao fundo é do Abel Ferreira. No assovio ele chama a atenção dos jogadores que se movimentam. Bola para a esquerda, para Zé Rafael. Dispara ao lado com Caio Paulista pedindo. Toca Zé para Caio. Caio de volta para Zé Rafael. Na meia direita, Luan. Atrás, Murilo. Obrigado a voltar na jogada. Começa com o zagueiro. Toca Murilo. Mais uma vez na meia direita, Flaco Lopes que sai da grande área. Murilo balança de um lado para o outro. Toca a bola com o Flaco Lopes. Está muito longe do gol. Centroavante. Gira para o lado errado. Depois comete a falta em Tauan. E é passível de amarelo essa falta agora, Soler. Mas o Thiago Scarascati só sinaliza a infração. Não mostra cartão amarelo para o camisa 42 do Verde. Ofertas especiais Estil, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros. 27 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 0-0. Segue o Campeonato Paulista na Bandeirantes. Luz abate a falta, compressa a bola para o meio do campo, protege Cauã, perdendo a primeira bola, bola para trás, tocada de bico para fora pela linha lateral. Bate na bola, Aníbal Moreno, ela vai direto para fora, em lateral para a Portuguesa cobrar às 8 da noite em ponto. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gilmar Augusto tenta jogar mais perto da bola, recua Marcos Rocha. Murilo que entrega a bola na entrada da sua grande área. Toca à frente, volta com Piquerez, tem liberdade de domínio e vai com ela. 28:30, primeiro tempo. Sinta o clima do Canindé. Rafael Pellegrini, Daniel Chingotti, Sonzão Bandeirantes no Canindé. Ouça as torcidas aqui no estádio da Portuguesa. E o Palmeiras fica aí o Paulista. Pra trás a Flaco Lopes, volta Patrick, tira. Dá no meio, protegeu o Tauan. Toca na ponta, bola, Vitor Andrade com 3 a marcá-lo. Perdeu, Hendrick de frente, na área a bola. Flaco Lopes da direita, bateu pro gol, prensada, fora, escanteio. Roubada rápida do Verdão. Escanteio na direita, Palmeiras, Gustavo Soler. Time do Palmeiras que pressiona lá em cima. Depois do cruzamento errado do Caio Paulista, o Marcos Rocha. Do outro lado, dá o bote, recupera o Hendrick, serve o Flaco Lopes. Escanteio Palmeiras, sempre ele, pé canhoto na bola. Rafael Veiga vem para a batida. 29 minutos é o primeiro tempo no Canindé. O Verdão vai para escanteio na direita com o Rafael Veiga vindo para fazer cobrança. Caio Paulista sai da esquerda, encosta aqui ao lado dele.
já marcado. Escanteio pro Verdão. 29 minutos e meio, primeiro tempo no Canindé. Na grande área, Murilo, Luan, Piquerez pra cobrança. Rafael Veiga na bola, levantou ele na primeira trave, marcação quarta. Piquerez de frente, um canhão, bateu no Ricardinho, a sobra voltou pra Moreno, perdeu a passada. Recupera a jogada, Vitor Andrade, bate por baixo, Moreno, comete a falta e vem cartão. Ou vem só bronca? Jogadores da Portuguesa pedem cartão. Acho que eles têm razão. Soler. E agora o Thiago Luiz Scarascati vai procurar o Aníbal Moreno, mas pede apenas calma para o argentino. Por enquanto, apenas um cartão amarelo apresentado na partida para o Robson, naquele tapa na cara em cima do Hendrick. Zaidan tem razão, jogadores da Portuguesa quererem cartão para Aníbal Moreno. Agora, Cláudio Zaidan. A pressão é natural, de fato pegou, mas para mim não é lance de cartão. Diferente daquele do lateral da Portuguesa, né? Quando ele dá o carrinho. Para mim isso é falta, é indiscutível, mas não para cartão. Acho que o árbitro acertou no lance, não era lance para uma punição adicional, não. Para meter o cartão amarelo no jogador da Portuguesa. Agora o goleiro que mais está trabalhando no jogo é o Everton, hein, Canhão? Verdade. E trabalhando bem, né? Porque ele quase que deixou entrar uma bola pouco. Estava na mão dele também, né? Ele se salvou, né? Depois, né? Consertou rapidinho. Você ouviu o toque da Bandeirantes com Beto Rebeck, com Caiame Martins na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som. Canindé, a bola rola, o relógio não para. 31 minutos é o primeiro tempo. Placar do Paulistão, jogo atrasado da quinta rodada. Portuguesa e Palmeiras empatam em 0-0, Bruno Pozóvio. Canhão, no Paraná, Maringá e América Mineiro seguem empatando por 0-0 pela Copa do Brasil. O Murilo vai para uma dividida aqui com o Giovanni Augusto. Põe a mão nele e ele cai. Parecia açúcar, se dissolveu todo, Milhosa. Totalmente fora do lance, né, Canhão? O Giovanni Augusto estava arrumando confusão ali com o Murilo e o árbitro estava de olho. Aí quando ele percebeu a presença da arbitragem no lance, ele se joga no toque do Murilo. O Giovanni Augusto arrumando bastante confusão, pelo menos no início de jogo, reclamando bastante o camisa 10 da Lusa, que vai se levantando agora. Tá de pé o Giovanni Augusto, não sei reclamando do que, sinceramente. Não vi nada nisso. Fez um escândalo desnecessário. Marcos Rocha vai cobrar arremesso lateral. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. 32 minutos é o primeiro tempo, é lateral para Marcos Rocha fazer cobrança. Vai arremessar aqui na sua defesa, lado direito. A Portuguesa marca e marca bem aqui. Lateral cobrado, Veiga vem buscar a bola, 2 em cima, perdeu, falta do Vitor Andrade, a coisa tá esquentando. O Murilo vai para cima do Vitor Andrade, a coisa começa a ganhar um pouco mais de, digamos, quentura no jogo, Milhosa. Mas aí se passou o Vitor Andrade, queria roubar a bola com falta por trás, derrubando o jogador do Palmeiras. Agora a arbitragem também atrás do jogo, tá difícil da bola sair desse canto aí, Canhão. A falta foi cobrada muito rápido, o árbitro mandou voltar. O Palmeiras tem a posse, 0-0, Canindé. 32 minutos e meio é o primeiro tempo, com 0-0 da maior rede de rádios do Brasil. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades, mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Luna, cobrança de falta pro Verdão, demora-se agora sim, pé direito, enfia na ponta a bola, de cabeça sobe, não pega, Marcos Rocha, rebate o lateral, Eduardo Diniz, volta Flaco Lopes, na primeira prensada ganha, na segunda não ganha, toma a frente a Portuguesa com o Tauan, já vira para Giovanni Augusto na esquerda, marca Murilo, Giovanni gira, prende, protegeu, volta Murilo, chuta, prensa Giovanni Augusto, prensa e toma, Zé Rafael corta no meio, bate na defesa, volta aqui atrás com o time da Portuguesa, para Tauan, enfia no comando e cabeça, Luan rebate com o time do Verdão, para Veiga, põe na coxa, tenta o chapéu, adianta, volta a defesa para marcar, Dali se antecipa, vira, escapa bem e deixa a bola escapar pela linha lateral, não deixou não, e viu aquela cesta bate no meio, volta Piquerez do Verdão, da Caio Paulista, adianta, Carrinho, Ricardinho na bola, a Giovanni Augusto, não foi na bola. Segundo o árbitro, foi no pé, por isso deu a falta e por isso essa chiadeira da torcida da Portuguesa. Falta Palmeiras agora, Milhose. Os caras estavam muito perto do lance, Ganhou. O que acontece é que o Ricardinho vem no carrinho para roubar a bola do Caio Paulista, que disparava pelo meio, e a sobra do Giovanni Augusto, que, irritado com a marcação, chuta a bola para a Lua. Desperdiça aí o que poderia ser uma jogada da Luz, é claro, paralisada pela arbitragem. Falta pro Verdão. Ofertas especiais Estil, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros.
34 do primeiro tempo, segue 0-0 o placar do estádio do Canindé. Portuguesa e Palmeiras estão jogando, é jogo atrasado da quinta rodada. Já tem outro da quinta rodada. Tem Inter de Limeira e São Paulo com Ulisses Costa, João Pedro Biscarbi e Pedro Ramiro, 9:35. Trocam passes, jogadores da Portuguesa. Vitor Andrade quem domina aqui no seu campo de defesa. Escapa de Luan, perde a bola na sequência. Vem Aníbal, a arbitragem não marca, falta vantagem. Ricardinho para a Portuguesa. A Giovanni Augusto Murilo bota bem no peito e já sai jogando pela amiga direita. Já adianta a bola, vira para Marcos Rocha na linha de fundo. Pelo meio se desmarca Flaco Lopes. Acha na meia esquerda, Zé Rafael. Piquerez passa, desce no apoio na esquerda. Perde na grande área, Flaco Lopes. Levantou para ele, passa na defesa. De joelho, Eduardo Diniz é quem tira. Hendrick vai na jogada, leva um tranco, é falta no Hendrick. Ele ia subindo, tomou um tranco nas costas. E vem cartão para o jogador da Portuguesa. É para o Giovanni Augusto, Soler. Cartão amarelo. O Maceió. Foi o Maceió. Estou em dúvida agora, estavam próximos aqui na mesma linha aqui da cabine. E agora o Hendrick caído no campo de jogo, sofrendo muitas dores e uma falta totalmente desnecessária, né, Canhão? O Hendrick estava parado no gramado, o jogador da Portuguesa pula por cima dele, falta marcada, o Hendrick ainda não se levantou, reclama de muitas dores na região da costela pelo lado esquerdo. É falta para o Palmeiras. Zaidan, se o Scarascati não tomar conta do jogo, pode perder o equilíbrio aqui, o equilíbrio do jogo apto, hein, Zaidan? Não há dúvida, não há dúvida. Já há muita discussão, muito jogador prometendo o outro. O Maceió, ele não acerta o joelho nem a perna, um lado ali do corpo, mas ele acerta as costas do Hendrick. E aí você está se projetando para trás, para receber a bola. Vê o impacto que te joga para frente, isso provoca muito mais dor do que a pancada em si. Por isso que o Hendrick sentiu tanto. Falta para cartão, indiscutivelmente. Até o Ancelotti ficou preocupado, viu, Canhão? Confesso que também imaginei isso agora aqui, pelo tamanho da pancada, mas felizmente o Hendrick já está de pé. É falta marcada e está perto, inclusive, ali do local da falta. 36 minutos e meio o primeiro tempo, essa é mais de frente. O Veiga conversa alguma coisa com o Piquerez, que chuta forte. O Veiga faz o sinal, fica aqui do lado, fica aqui para despistar de repente, vai fazer de conta que você vai bater. Eu vou cobrar essa falta, diz o Veiga. Ou será que o Veiga vai rolar para o Piquerez? 36 minutos e meio, o primeiro tempo é praticamente de frente para o gol do Tomazella, que sobe o muro encostado na trave esquerda. O muro fica na meia-lua na entrada da grande área. É falta para o Palmeiras. Mais uma chance para o Verdão. 0-0. Verdão quer ganhar o jogo aqui para acabar líder do campeonato, para ficar na frente até o final da primeira fase. Assim vai ter vantagem na sequência do campeonato. 37 minutos, primeiro tempo. Falta para o Verdão, Scarascati vai lá, posiciona a barreira se mexe, ele vai atrás da bola, observa se a bola está no mesmo lugar e está no mesmo lugar também. 37 minutos. Falta para o Verdão. Rafael Veiga posiciona a bola. 2, 3, 4, 5 passos para trás. Rafael Veiga. É chance para o Verdão fazer 1-0 no Canindé. 37 minutos e meio o primeiro tempo. Autorizada a cobrança. Veiga partiu, pé esquerdo, bateu. Tomazella espalmou para a linha lateral. Um canhão em cima dele. Ele botou a mão, mandou para fora. Parecia um paredão, Soler. O Veiga tentou surpreender o goleiro da Portuguesa, que deu um passinho para o lado, mas se recupera. Faz grande defesa, segue 0-0 Canindé. Veiga domina a bola na esquerda, toca atrás, devolve mais atrás a bola para Piquerez, que vira pelo meio até o zagueiro Murilo. 38, primeiro tempo, vem aí João Paulo Capelanes, no intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio. Luan domina, volta Marcos Rocha, entrega de volta esse passe na meia direita, recomeça a jogada com Luan. Alô Campinas, Bandeirantes Campinas, alô Oswaldinho Luiz, grande Oswaldo Luiz, sempre ligado na Bandeirantes em Campinas. Na direita, Marcos Rocha no ataque, domina a bola com o Palmeiras, dispara pela meia, Flaco Lopes, pede Hendrick, ele prefere inverter na esquerda. Piquerez vai, domina, põe no chão e já vem com ela. 38 e 30, primeiro tempo, 0-0. Domina Piquerez, dá pra cá e o Paulista. Mais atrás do passe é a Moreno, que recua a jogada pra Piquerez de novo. A luz, a marca toda no seu campo. Piquerez vai na pinta, prefere a primeira jogada, mas volta pelo meio do campo. Toca do lado, vira com o Murilo. O zagueiro já passa pela meia direita, abre para a ponta direita. Aqui está Hendrick de primeira, Hendrick domina e já bate de primeira. Volta a bola, sai com o Luan de novo. Toca do meio Luan, vira a Murilo, que abre a jogada lá no esquerdo. Abertão vem fechando o Zé Rafael. Põe na coxa, limpou pro pé direito o bom.
Luan domina, sai do Maceió, passou pé sobre a bola, domina, vai tentar girar, parou, brecou, recua, toca para Murilo, Portuguesa toda atrás, encolhida, Verdão tenta achar um espaço, Piqueires do lado esquerdo, toca do lado da jogada, vira para Zé Rafael, na ponta esquerda, Caio Paulista, Caio domina, volta a bola, Zé Rafael na minha direita, até Aníbal Moreno, mais atrás ainda, dá a bola para Zé Rafael, na direita para Marcos Rocha, forte demais, ela vai para fora, em lateral para a Portuguesa cobrar, ofertas especiais Estil, poçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros. Lateral saída para a Portuguesa, o Palmeiras marca aqui arremesso lateral, é pertinho da bandeira de escanteio, na defesa da Portuguesa do lado esquerdo, com quase 40 primeiro tempo, 0-0 no estádio do Canindé. Tem gente chegando ainda, tem gente entrando para ver o jogo. Lateral para Diniz fazer cobrança, arremessa na ponta de cabeça, toca Luan pro meio. Hendrick vai na disputa, cabeceia para trás. Disputa Flaco Lopes, Vitor Andrade ganha, dá pro zagueiro, tira Quintana. Caio Paulista, Verdão domina pela meia, leva o tranco, sai da falta, Hendrick, calcanhar, Flaco Lopes na área, o passe, vem Hendrick, tentou, passa por ele a bola. Dá uma corta para Portuguesa e vira para Giovanni Augusto. Pressão Luan, cai Giovanni Augusto, sofre a falta. É falta marcada. Canindé, a bola rola, o relógio não para. 40 do primeiro tempo. Placar do Paulistão, jogo atrasado na quinta rodada no Canindé. Portuguesa e Palmeiras empatam em 0-0, Bruno Pozóvio. Canhão, Lucas Alário abre o placar contra o Asa pela Copa do Brasil. Agora Inter 1, Asa 0. Cobrada a falta para o time da Portuguesa, bola para a ponta, rebate Murilo, toca na marcação, bate do pé do Vitor Andrade, vai para fora direto pela linha lateral, é arremesso, bola então, é para o time do Palmeiras cobrar. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar. Veiga de primeira, tenta o passe, sai errado, ruim, toca atrás do peito, domina o zagueiro Quintana da Portuguesa, quase perde a bola, Flaco Lopes, toca para a direita com Thales, perde o goleiro, volta com Tomazella, Flaco Lopes em cima, Tomazella levanta a bola e dá um bicudo, toca na direita, sozinho Zé Rafael de cabeça, devolve no meio, dois disputam, sobe, bate em Veiga, vem Hendrick, toca na marcação, tira que a defesa, falta, é uma falta atrasada para a Portuguesa, um pouco à frente, não é isso, Soler? Falta do Rafael Veiga, na hora que ele sobe de cabeça, acaba sobrando um braço ali na direção do camisa de número 7, o Tauan, falta a favor da Lusa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você com a gente na rede Bandeirantes de Rádio, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Igor Nascimento nas imagens. Falta marcada para a Portuguesa. Vamos ouvir Cláudio Zaidan. A força da opinião da Bandeirantes. Quase 42. 0-0 jogo no Canindé. Zaidan. O Canhão, entre as principais qualidades do Abel como treinador está a capacidade de mudar o time no intervalo. E não precisa nem mudar peça, mudar a atitude do time, a maneira de jogar, mudar o posicionamento do jogador, aproveitar as brechas que o oponente está dando e que não foram aproveitadas. Então a Portuguesa não pode perder isso de vista, né? O Palmeiras faz um primeiro tempo fraco e a Portuguesa até aqui não se aproveitou. Não está perdendo, o resultado não é ruim, está empatando, está indo para 8 pontos, mas ela não se aproveitou de uma fragilidade estranha que o Palmeiras mostrou no primeiro tempo. Luan domina a jogada aqui atrás com o Verdão, Aníbal Moreno, de primeira, Veiga domina pela meia esquerda, a Flaco Lopes, cabeceou, Caio Paulista não entendeu, ficou no meio do caminho, volta Quintana, o zagueiro, Caio insiste, Quintana toma a frente dele, bateu pra fora, ela vai direto linha lateral, Caio Paulista não acompanha o raciocínio do Flaco Lopes, né, Soler? Exatamente, o Flaco foi fazer o trabalho de pivô, o Caio Paulista não entendeu e desperdiçou mais um ataque do Palmeiras. 8h15 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, e o Verdão troca passes de volta, a bola, Aníbal Moreno domina pela meia esquerda, já toca na direita, Luan tá abertão pedindo, 43 primeiro tempo, domina Luan do ladinho para Marcos Rocha na grande área, Flaco Lopes pede, vira, toca Marcos Rocha, volta a bola com Luan de novo, de volta a bola para Marcos Rocha, levanta a cabeça, mas não cruza, dá pro Hendrick, 2 em cima, para Marcos Rocha na grande área, ganha pro time da Portuguesa, insiste na sua grande área, Marcos Rocha deixou o pé, cometeu a falta, é falta marcada, é para a Portuguesa cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 43,5 do primeiro tempo, 0-0 para Portuguesa e Palmeiras. Vai chegar já já João Paulo Capelanes no intervalo pela rede Bandeirantes de Rádio. Temos público definitivo aqui, Miliose, Soler, cada um com o seu ponto de vista de um local aqui do Canindé, cada um atrás de um gol. Tá cheio já aqui, galera. Olha, Canhão, no olhômetro eu chutaria uns 14 mil.
Setor do Palmeiras praticamente lotado, viu, Canhão? Da Portuguesa tem mais espaços vazios. De cabeça no man, deixa a bola passar do peito, domina Murilo, dá um balão, toca à frente a bola, levanta Flaco Lopes, Robson cabeceia para trás, Hendrick dominou de frente, tenta a caneta, primeiro à frente, toma aqui na marcação, Patrick para a Portuguesa, para Tauan, com Vitor Andrade, dispara ao lado na esquerda, Giovanni Augusto, tentou driblar, Luan caiu sentado, tomou o Vitor Andrade, a Giovanni Augusto, na área para bater para trás com o Maceió chegando, a defesa toca ali, Giovanni Augusto, atrás, estica a perna, Luan, para tomar a frente com o Palmeiras, Ganga, dá Moreno, que toca a bola para Marcos Rocha, aberto na ponta direita, 44,5 o primeiro tempo, com Flaco Lopes, tentou, girou, defesa prensa, volta para Moreno, tá bem marcado, ele prefere o passe na meia esquerda, já recua a bola, deixa na meia esquerda para Zé Rafael, ele bota forte com força, o passe na esquerda para Piquerez, mais ao fundo pela esquerda ainda, dá para Caio Paulista, corta por dentro para bater, não é bom, pé direito não, limpou para Canhota, no fundo, para cruzar, ganhou de 1 de 2, bateu, pressão da bola na grande área, tira, Quintana o zagueiro, toca a bola para a ponta, ela volta na marcação atrás com o time da Portuguesa, toma a frente Maceió, o atacante é quem gira, Caio Paulista insiste, gira Maceió até chamar a falta, a arbitragem vai na dele, não vai não deu a falta, gira Maceió, caiu pra cima, ele toma, ganha da Ricardinho na ponta, Thales toca na bola, não houve a falta, a arbitragem pega a falta agora. Mais 4. Vamos a 49, fechamos 45, você ouviu o toque Bandeirantes, com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata, é tudo azul. E tem um jogador da Portuguesa caído na defesa aqui do outro lado esquerdo, Soler. É o lateral Eduardo Diniz? Não, o Eduardo Diniz, ele estava meio de médico ali, ajudando. Agora levantou, fiquei com a impressão de ser o Vitor Andrade, o camisa 11. Maceió. Maceió, é. Só deu para ver o número 1 na frente, é o Maceió. É, foi o que eu falei Maceió. Não falei nada. Te induziu o erro. Tá caído o jogador da Portuguesa, na verdade 2, né? Mas só tem um massagista e um médico, né, Sola? Como é que vai fazer, né? É, tá todo tadinho do outro lado ali. O Maceió do outro lado que espere. Exatamente. Vitor Andrade que tá recebendo atendimento e o Maceió tá sozinho lá, coitado. Erramos e acertamos, né? Ao mesmo tempo. 46, vamos a 49, já vem o intervalo com João Paulo Capelanes. E continua caído o Maceió do outro lado. Ele quer o departamento médico. Ele tá amarrando o departamento a médico nem dá bola pra ele, Solé. Agora o Maceió ele tá ganhando tempo porque ele tá amarrando a chuteira. Tá. Tá lá ganhando um tempinho. Vamos acabar em 3 minutos esse primeiro tempo. Zaidan. E esse primeiro tempo aqui no Canindé com 0-0 para Portuguesa e Palmeiras, Cláudio Zaidan. Um jogo pegado, algumas entradas duras, né? O árbitro tentou contemporizar, conversar, deu cartão quando achou que era o limite, mas tecnicamente não foi grande coisa não. O Palmeiras ficou devendo mais, porque tem muito mais bola do que isso, né? E acredito que voltará melhor no segundo tempo, né? Aos 47, um bico por alto, Zé Rafael rebate, entrada na grande área, Murilo ajeita mal, Giovanni Augusto ganhou, caiu pedido pênalti, o outro não deu, também não achei que foi pênalti. Murilo ia dando o gol para Giovanni Augusto, depois ele conseguiu salvar o que seria o gol da Portuguesa, pediu pênalti, Giovanni Augusto, Milioso pertinho de você. Abriu mão da finalização para pular, foi o que fez Giovanni Augusto. Murilo erra, ele tinha a chance de colocar essa bola para a direita e finalizar, e aí se encontra com o Murilo, se joga no chão, Giovanni Augusto desperdiça a grande chance da Portuguesa que poderia ter aberto o placar no Canindé, Canhão. 1 minuto e meio para terminar o primeiro tempo e agora os jogadores da Portuguesa vão para cima do Thiago Luiz Scarascati. Zaidan, pela TV, você viu algo mais? Pênalti ou não em Giovanni Augusto, Zaidan? Só agora é que deve passar o replay, porque a bola não havia saído, né? A minha impressão inicialmente foi a mesma de vocês, agora eu tô vendo o replay. O Murilo vai com o pé direito. Ele não toca a bola, só quero ver se ele toca o jogador da Portuguesa ou não. Não foi pênalti, ele tocou no gramado e aí o jogador da Portuguesa se deixou tocar para cair. Como disse o Miliosi, ele não quis tentar fazer o gol, ele quis cair, não foi pênalti. Vai terminar o primeiro tempo em pouco mais de 30 segundos no Canindé. Lateral para o Portuguesa, Eduardo Diniz. Arremessa na ponta, Vitor Andrade cabeceia. Bota no alto, sobe em 2 do Verdão. Passa por o Murilo. Vem de cabeça, toca para fora. Murilo é lateral, ataque da Portuguesa lá do esquerdo. 48 minutos e meio. Vai acabar o primeiro tempo em segundos. 0-0 para Portuguesa e Palmeiras. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata, claro, é tudo azul.
Lateral para Lusa, Diniz arremessa na esquerda, bola para a grande área, Maceió tá descendo, marca Murilo, Maceió colocou no peito, vai na linha de fundo, tomou pressão também, vai chegar em cima dele, Luan, tentou driblar, escorregou, vem Luan, caiu Maceió, falta! Eram 2 do Verdão contra 2 da Portuguesa, aos 49, tem falta, a Portuguesa é quase um escanteio, aqui na esquerda, Bruno Biliozzi. O Luan que foi com tudo atrás do Maceió, e falta por trás é para cartão, ainda não mostrou, e o Luan sai por ali, vai mesmo ficar barato essa falta em cima do Maceió, que segue caído, acabou de ficar pedindo atendimento lá no campo de defesa, agora no campo de ataque, mais uma vez com problemas do tornozelo, camisa 19, falta lateral, quase um escanteio para a Portuguesa, deve ser o último lance da primeira etapa. O Canindé faz uma coisa que eu confesso não vi em estádio nenhum, Zaidan. Ataque da Portuguesa, o alto-falante solta um efeito e solta aquele português antigo, gravado pelo cantor Fábio, que a falecida Rádio Globo usava. Será que pode isso? Deve poder, né? Deve poder. É um subproduto da NBA, né? Isso. Quando o time da casa está atacando, está se defendendo. Diniz cobra a falta, Quintana muito alta, a bola atravessa a grande área, sai da grande área, Quintana corre atrás dela, já domina, Tauan, na direita essa bola bem aberta na marcação, volta a defesa, Patrick tenta, Robson também, rebote Portuguesa, fim de primeiro tempo, na ponta, Tauan bate na marcação, rebote volta no meio, mas não há tempo, apita Thiago Luiz Scarascati, termina o primeiro tempo no estádio do Canindé, Portuguesa 0, Palmeiras também 0 no intervalo da Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão, o estrondoso, o canhão do rádio no microfone da Bandeirantes, direto do estádio do Canindé. Por enquanto 0-0, jogo movimentado, agitado, mas por enquanto 0-0 no placar. Reportagem Bandeirantes. Alô, Gustavo Soler, fala aí, Bruno Miliozzi. No primeiro tempo de empate que tá ficando lindo pra equipe da Portuguesa, hein, Capel? A Portuguesa consegue segurar a equipe do Palmeiras nesse início de jogo e um 0-0 que deixa a Lusa com 8 pontos, mais tranquila aí pelo menos na briga contra o rebaixamento. O empate não é mau resultado, porém fica na bronca por esse lance no finalzinho do primeiro tempo em cima do Giovanni Augusto, dentro da área ele se trombou com o Murilo, como a gente reportou na Rádio Bandeirantes, Saidan também opinou, nada de pênalti, mas a Lusa tá na bronca com a equipe de arbitragem nessa reta final de primeiro tempo. E aí, Soler? Time do Palmeiras entrando agora no vestiário de número 2 aqui do estádio do Canindé, com os jogadores conversando bastante, principalmente Flaco Lopes e Hendrick, os dois atacantes do Verdão, ali conversando sobre movimentações, finalizações, por enquanto 0-0, e caso o técnico Abel Ferreira queira fazer alguma troca, ele tem à disposição no banco de reservas jogadores de linha. Vanderlan, Rony, Lázaro, Breno Lopes, Gabriel Menino, Richard Rios, Luiz Guilherme, Naves, Fabinho, John e Estevão. Temperatura de momento, alô Gustavo Soler, Canindé, chove ou não? Não. E aí, Bruno Miliozzi, tá tranquilo, Bruninho? Aí no Canindé cheio, eu quero que você crave o público da partida de hoje. Por gentileza, crave. Tá, eu vou cravar. Teremos 13.450 torcedores. Maravilha, você chuta aí mais pra cima, mais pra baixo, hein, Soler? Vou de 14.102. Maravilha, depois a gente tira aqui o barato pra ver quem cravou a parada. Ô, mestre Zaidan, você que crava tudo sempre. Cadê o Manuel que não fala mais na rádio, hein? Cadê ele? Não, o Manuel foi dormir. Foi dormir. Foi dormir. Ô, Zaidan, tá concentrado pro segundo jogo, né? Claro, daqui a pouquinho tem Ulisses Costa. E quando tem Ulisses Costa, Zaidan, tem pizza na parada. Ô, Zaidan. Ah, por isso sua empolgação, né? Desde as 6 da tarde. Você não tem tá a só dúvida. Imaginando, né? Ah, e é uma festa aqui, viu, Zaidan? É verdade. Ô, Zaidan, você não achou pênalti pra Portuguesa, não, Zaidan? Não, o Michel Lopes aqui na nossa mesa de som falou, eu sou palmeirense, mas eu daria esse pênalti aí. Eu discordo pelo seguinte, o Murilo, ele estica a perna e você vê que o pé dele bate no chão, não toca no Giovanni Augusto. E aí o Giovanni Augusto, ele vem, porque ele tá vindo em velocidade, aí ele bate na perna do Murilo e cai. Ele pode até falar, eu tava correndo e de repente caí, foi pênalti, né? Bati em alguma coisa, mas não, o Murilo não vai na perna do Giovanni Augusto. Ele não derruba o Giovanni Augusto, ele não tenta tocar o Giovanni Augusto. Então, isso pra mim não é pênalti não, viu, Capelani? Sem dúvida, Zaidan. Primeira etapa, a sua análise, Zaidan. Você achou que foi um primeiro tempo excelente? Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo ou horroroso? Regular, né? Regular, principalmente... Passa de ano, né, Zaidan? Claro.
mas principalmente pela expectativa que a gente sempre tem em relação ao Palmeiras, né? O Palmeiras é um time muito bom e jogou muito abaixo do que pode, errou muito passe. Claramente o Abel se irritou com isso. A movimentação foi muito previsível. Então o Hendrick ou estava na direita ou no meio. O Caio Paulista aberto como um ponta ali. O Flaco Lopes entre os zagueiros, 3 zagueiros da Portuguesa, 2 laterais que ficavam. E a ideia do Pintado qual era? Os caras vão pressionar. Vamos ficar aqui com 5 na defesa, mais 2 volantes, um meio, um atacante e 2 atacantes, mas que também voltava. Principalmente o Vitor, quem ficava mais à frente era só o Maceió. Esse era o que menos voltava, só ia até o meio campo. Os outros voltavam para marcar na entrada da área. Só que o Palmeiras errou tanto passe que passou a chamar a Portuguesa. E o Everton fez 3 defesas ali importantes. Numa delas até ele ia falhando, né? A bola chegou nas mãos dele. Há um jogador da Portuguesa, o Patrick, que sobe com ele. Mas o Everton não foi bem na bola, ela passa por ele. Mas aí ele consegue voltar, voa e dá um tapa antes que a bola entre. Ela já estava próxima da linha do gol. E mais 2 defesas do Everton. Uma delas também uma vacilada ali do Piquerez. E quase que o Maceió faz o gol. O Everton conseguiu chegar antes. Então a Portuguesa acabou obrigando o Everton a trabalhar até mais do que o goleiro da Portuguesa, que fez uma boa defesa numa falta do Veiga. Se bem que o Veiga bateu no canto do goleiro, né? Então isso facilita muito a vida do guarda-metas. Mas no geral, quem ficou devendo foi o Palmeiras. A Portuguesa jogou o que pode jogar, marcando bem, saindo em velocidade. O jogo teve alguns momentos de tensão, jogador jurando jogador e tal. O árbitro tentou mais conversar do que punir, mas no geral o Palmeiras deveu o futebol. E esse é um grande risco para a Portuguesa, porque geralmente o Abel consegue melhorar o time para o segundo tempo. Quando ele vê que a coisa não está andando, ele é um técnico que sabe corrigir as coisas no intervalo. Capelani. Sem dúvida alguma, e tem a mão inteira nesse time do Palmeiras. Ô Zaidan, durante o intervalo, para te liberar, eu fico movimentando aqui as redes sociais, acompanhando tudo durante a primeira etapa da narração do Canhão, e muitas mensagens chegam através do YouTube e do WhatsApp. E eu recebi uma e separei, especial do Felipe Juarez. Capela, pergunte ao Zaidan o que ele bebe para saber tudo. Eu quero beber também. O que você bebe, hein, Zaidan, para ficar ciente de tudo, hein, Zaidan? Pinga. Menino é sincero. Ó, por falar em pinga, aquele dia eu e você e o Lição, hein? Não, primeiro que, graças a Deus, eu sei muito pouco, né? Você sabe tudo, Zaidan? Não, deve ser terrível alguém que acha que sabe muito. Não imagina tudo, então. Deve ser terrível. Você não teria essa pretensão jamais, né, Zaidan? Agora, aquela amarelinha, era uma amarelinha, lembra? Eu lembro. E o Ulisses, quanto mais ele narrava, ele ia ficando mais vermelho, né? Aquele dia foi bom, né, Zaidan? Foi uma beleza. Até já, mestre. Até. 8h29. Um abraço especial aqui pro Birão de Novo Horizonte. Viva Novo Horizonte! Ei, interior de São Paulo é maravilhoso. Grande Birão tá ouvindo a Bandeirantes, que volta daqui a pouquinho com o placar atualizado do futebol do Brasil com ele, com Bruno Puzóvio. Lembrando, terminou o segundo tempo do Palmeiras, tem São Paulo e Inter de Limeira, partidaça direto do Mané Garrincha em Brasília, com a narração do nosso vermelhinho, Ulisses Costa, para todo o Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Palpite grátis está de volta na Estrela Bet. Além de palpite grátis, todos os dias tem bônus por indicação. Saque com a Estrela Bet e variedade de esportes para você brilhar. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com, grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet, jogou, brilhou. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O
O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu. O fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Ofertas para quem entende de jardinagem. Confira as condições especiais que a Steel preparou para você. Garanta sua roçadeira em até 6 vezes sem juros e na nova linha profissional você ainda leva um brinde especial. Aproveite também as lavadoras de alta pressão em 6 vezes sem juros. Vá até uma loja Steel e confira todos os produtos em promoção. Steel, a força para construir histórias. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. No futebol é gol, no Sicredi é show. Pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe. Existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Futebol é com a Bandeirantes. 8h34, estamos de volta em definitivo. Este é o Intervalo Inteligente Bandeirantes, jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Por enquanto, calma, torcedor, cara, o Canindé. Olha, ontem um ouvinte no Na Lata, no Esporte Debate, ele foi muito feliz. Ele falou, e nós estávamos falando sobre o Juventus da Moca, que completa o seu centenário em 2024. Viva o Juventus da Moca! Viva a Moca, Belo! É a Moca, meu! E ele falou o seguinte no Na Lata: a Rua Javari é a Capela Sistina do futebol do Brasil. Forte, mais cirúrgico. O Canindé seria o quê? O que seria o Canindé? Mande aí o ouvinte criativo da Rádio Bandeirantes, porque o Canindé é simplesmente fantástico. E daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com Bruno Milhose, com Gustavo Soler, com o mestre Cláudio Zedan e com o estrondoso canhão Rogério Assis. Vem aí. Antes disso, temos 12 minutos de intervalo, dá tempo para você. Alô, Bruno Puzóvio. Informações
com calma, rapaz, porque o que tem de jogo nessa quarta-feira gorda do futebol do Brasil e do mundo não tá escrito, hein, Bruninho? Vamos pra cima pro Zóvio! Exatamente, Capê. Pela Copa do Brasil, o Alário marcou um gol e abriu o placar contra o Asa de Arapiraca. Maringá e América Mineiro no Paraná seguem empatados em 0-0. Pela Recopa Gaúcha, Bruno Vini, o zagueiro do Grêmio, marcou contra e o São Luís abriu o placar. Vale taça, lembrando disso, hein? O São Luís é a Recopa Gaúcha, né? Quer dizer... Quem diria, hein? O São Luís vencendo o Grêmio até que, claro, daqui a pouquinho até a segunda etapa, aquela história toda, mas tem partidas importantes também, não só da Copa do Brasil, mas da Libertadores da América, né, Puzóvio? Exatamente. O Botafogo enfrenta, pela Copa Libertadores, enfrenta o Aurora da Bolívia às 9h30 da noite. Pela Libertadores, agora também a pré-Libertadores, no caso, né? Exato, é a fase pré-Libertadores. Para muita gente... A pré-Libertadores não é a Libertadores, para muita gente a Libertadores, a pré já faz parte. Até porque, como diria Pedro Ramiro, que daqui a pouquinho vem com informações do Corinthians, jogadores que fazem gol na fase pré, essa artilharia é contabilizada para a sequência da competição. Então a gente vai aí, né, sentir um pouquinho mais desse início de competição continental e o Botafogo vai jogar. Que horas que é o jogo do Botafogo, hein, Puzóvio? Confirma pra nós aí. Às 9h30 da noite no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Botafogo. Não pode botafogar que nem foi na temporada passada. Vocês perderam o título mais ganho da história do futebol do mundo. Tem algum destaque a mais aí em relação ao plantão do futebol ou tá tudo na moral, hein, ô Bruninho? Há pouco, né, à tarde... Quem jogou foi o São Bernardo, ele venceu o Olaria por 1-0 e agora enfrenta o Corinthians na segunda fase da Copa do Brasil. Rapaz, então quer dizer que o São Bernardo entrou em campo, venceu o Olaria fora de casa, nesse jogo aí de Copa do Brasil, do regulamento que eu gosto. O visitante, ele tem a prerrogativa de empatar para avançar ou, obviamente, vencer para se classificar para a próxima fase. O Olaria estava empatando, estava sendo eliminado, se jogou pro ataque, acabou tomando um gol. E aí o São Bernardo vai enfrentar quem na próxima fase, Puzóvio? Vai enfrentar o Corinthians, Capê. São Bernardo e Corinthians, duelaço que, claro, a Rádio Bandeirantes vai trazer pra você. Deixa eu voltar pro campo de jogo. Alô, Canindé. Alô, Gustavo Soler. Fala aí, Bruno Migliozzi. Vai começar. Vai começar. E aqui começa a festa de novo com ele. O canhão, o estrondoso Explode Canhão! Vamos nós então, João Paulo Capelanes, está tudo pronto, vai dar saída a Portuguesa, vai dar a saída a Portuguesa, vai começar o segundo tempo 0-0, Portuguesa e Palmeiras, nenhuma mexida, nenhuma alteração, os técnicos não trocaram, vai autorizar Thiago Luiz Scarascati, vai dar a saída Giovanni Augusto, começa o segundo tempo no Canindé! Eu e você, ligados pela mesma emoção no futebol, na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. E a luz ataca, na direita com Thales, já perde Caio Paulista, doma dele, tenta o passe na ponta, bate Veiga, toca a defesa, rebote cai atrás com Patrick, já dribla Veiga, volta Caio Paulista, recua, o zagueiro Quintana dá um bicudo, toca à frente a bola, vai tentar pela ponta, Maceió com peito, rebate atrás, pega o rebote Murilo, ganha para o time do Palmeiras e toca mais atrás aqui pela meia direita com o zagueiro Luan já domina e parte à frente, começando o segundo tempo no Canindé com 0-0, toca Luan para Marcos Rocha, encosta ali o Moreno, Marcos Rocha prefere de volta o passe, é Luan, que lança meio campo, roda gigante até Zé Rafael, na esquerda Bertão, Piquerez com liberdade, toca Zé para Piquerez, dispara Caio Paulista, passe feito com ele, mas o passe é muito ruim, toca à frente, ganha Thales com o time da Portuguesa, Ricardinho, perdeu, tomou, Zé Rafael adiantou com 2, limpou o primeiro, o segundo, perdeu para a bola, Ricardinho volta, ganha, conserta todo, vira essa bola para minha esquerda, fecha Vitor Andrade, dispara pelo comando Giovanni Augusto, caminhou, Maceió pediu, vem Vitor Andrade na velocidade, gira, foi tocado por trás para o Moreno, arbitragem dá vantagem, toca à frente Giovanni Augusto, dá a Giovanni outra vez, o fundo, volta, caiu o Bateu nele, voltou Giovanni Augusto, evita que a bola saia, linha de fundo pela direita, para achar um escanteio, chuta, bola vai para a grande área, sozinho o zagueiro Luan, domina, pequena área, volta, a bola pela direita para Marcos Rocha, tranquilo, sai jogando o time do Palmeiras na sua defesa, dispara pela ponta Marcos Rocha, Hendrick encosta, perde, Marcos Rocha lança para o meio do campo, para Veiga de primeira com Flaco Lopes de primeira, para a direita essa bola, bela abertura, Marcos Rocha dominou, Veiga correu para dentro da grande área, Marcos Rocha limpou o primeiro, Hendrick do lado, ganhou, levantou para o gol, para cobertura, ela vai para fora.
Isso aí não é um cruzamento, é um chutamento, um chute com cruzamento, né, Soler? Exatamente, até porque o principal cabeceador do Palmeiras estava na entrada da área. O Flaco Lopes exagerou na força. O Marcos Rocha, só tiro de meta para Pegorari. 2 minutos começando o segundo tempo, 0-0. Portuguesa e o Palmeiras. É jogo atrasado da quinta rodada. Terminando no Canindé, vamos para a Internacional de Limeira e São Paulo. Ulisses Costa, João Pedro Biscardi com Pedro Ramiro. Já 9h35 jogo do São Paulo em Brasília. A Inter vendeu o mando de jogo para Brasília. Flaco Lopes de cabeça na bola, foi tocado por trás, a vantagem com o Hendrick, bateu para trás. Ela volta a ser do Palmeiras, cai para o zagueiro Murilo. Tem liberdade na meia direita, se posiciona à frente, ganha a jogada, volta para Zé Rafael, que toca para Caio Paulista. Aberto na esquerda, bem mais aberto, fecha pela ponta. Piquerez, toca Caio Paulista, vira para Zé Rafael de novo. Dele pela meia direita, Aníbal Moreno. Dispara para a grande área, Rafael Veiga. Toca Moreno, abre a passada e acha Marcos Rocha lá pela ponta direita. Hendrick se posiciona, lançado, tenta a finta, é marcado, sai do Diniz. Outra finta, ganhou na entrada da grande área. Diniz de bico, alivia, tira a bola, cai na direita, ataque da Portuguesa. Piquerez pro Verdão, tira, vem Zé Rafael. Ele bota no peito, já toca para Caio Paulista, o passe é errado. Primeiro, vem na marcação Thales, chuta, bate Zé Rafael, insiste Caio Paulista, ganhou o Zé Rafael, a bola para o Palmeiras ainda, na esquerda, na grande área, Flaco Lopes tentou calcar a bola, bateu no braço dele, é falta. Ele ajeitou o calcanhar, mas esqueceu de tirar o braço esquerdo da frente, né, Soler? Só isso, né? Foi todo esquisito. Agora o Flaco Lopes era mais fácil ele dominar essa bola pra frente. Ele foi tentar fazer o pivô e cometeu a falta, toque de mão, e agora ele pede desculpas. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Com quase 4 de jogo, segundo tempo, 0-0, Portuguesa e o Palmeiras estão jogando. Toma a zero para a ponta, Maceió de cabeça, ela bate no muro do Marcos Rocha, ele volta e dá um bicudo. Toca na direita, a bola para o Hendrick, bem aberto com 2 a cercá-lo. Tenta a vantagem da primeira jogada, toma a prensada, pede a falta, nada de falta. Diniz tira, toca a bola na esquerda, fecha Giovanni Augusto, vai passar na ponta Maceió, ele vira e depois fica no chão, cai o jogador da Portuguesa. Reclamando de falta, fica no chão e leva a mão à altura do pé esquerdo em Bruno Miriozzi. Realmente foi falta do Marcos Rocha. Quando se livra da bola, o camisa 10 da Portuguesa, lançando pelo lado esquerdo, o Marcos Rocha chega atrasado. Faz a falta nele, o camisa 10 já fica por ali para cobrança de falta. Eduardo Diniz também vai por ali. Falta lateral para Lusa, vai colocar a bola na área. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é Nakata. É falta marcada para a Portuguesa, que manda todo mundo para dentro da grande área do Palmeiras. São 4 minutos e meio do segundo tempo. Cobra a falta Eduardo Diniz para a grande área. Quintana, Robson, levantou para Robson, Everton, sai de cabeça, rebate a defesa, volta fora da grande área. Tem de primeira Vitor Andrade, Giovanni Augusto, passe lá na linha de fundo. Maceió com liberdade, agora sim é marcado. Vai para tentar cruzar, chegou caindo na grande área. Tiro de meta. E o Everton sai do gol para chamar a atenção do Thiago Luiz Escarascate, querendo que uma simulação, um cartão para o jogador da Portuguesa, Miriozzi. A intenção foi justamente essa, porque o Vitor Andrade coloca o corpo na frente e tenta proteger a chegada do Marcos Rocha, que quando chega aproveita para cair em cima da bola, a bola sai em linha de fundo, o Everton fica furioso, tentando cavar pênalti, o atacante da Portuguesa não consegue mais uma vez e parece que não teremos a visão do VAR. Bola do Palmeiras. Canindé, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio é o segundo tempo. Em jogo atrasado, valendo a quinta rodada, Canindé 0-0 para a Portuguesa e Palmeiras. Bruno Pozóvio. Canhão, daqui a pouco, Inter de Limeira e São Paulo jogam em Brasília. Rames Rodrigues, o meia colombiano do Tricolor, está no banco de reservas. Abraçando você pelas estradas, ligado na Bandeirantes. Você com a gente no Band Play. Não importa onde você está, em qualquer lugar da galáxia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lá vem Palmeiras de novo. Na direita passa no meio campo, Marcos Rocha. Toca para trás, vira o passe, roda gigante, meio do campo. Toca do lado, vira para o zagueiro Murilo. Mais à esquerda para Piquerez, para a grande área. Flaco Lopes levanta o braço. Piquerez ameaça cruzar, tropeça em cima da bola e perde ela para Maceió. Ele ganha, vem Moreno, vem Zé Rafael também. Maceió ganhou do Zé Rafael na grande área, Giovanni Augusto. Maceió carrega, tropeça na bola. Perdeu para Zé Rafael, que estava indo muito bem. Bola na ponta, ficou para Piquerez. Ele gira agora sim um pouco mais tranquilo. Domina e joga aqui atrás com o meio campo do Palmeiras. 6 minutos e meio, segundo tempo, 0-0. Domina Nilma Moreno pela meia direita. Bota na ponta, já arrisca a jogada, vida para Marcos Rocha do outro lado. 15 para as 9 da noite. Com o Hendrick, limpou para trás do passe errado. Ricardinho corta, ela voltou a Patrick, insiste. Nilma Moreno, toca na marcação, fica para Vitor Andrade. 1, 2 dribles, sai do Hendrick. Opa, ele pisou na mão
do Hendrick. Pareceu sem querer, mas pisou. Para o jogo Scarascati, quando o Hendrick caiu, o braço esticado, me pareceu um pisão do jogador da Portuguesa involuntário. Soler. Exatamente, do Ricardinho. O Hendrick, ele evitou cometer a falta para não receber o cartão amarelo e ficar fora do jogo contra a equipe do São Paulo. E na sequência, sem querer, ele foi pisado, sente dores e agora vai se levantando, camisa 9 do Palmeiras. 7 minutos e meio, segundo tempo. A força da opinião da Bandeirantes, Estádio do Canindé. E esse início de segundo tempo, Zaidan. 7 minutos e meio, 0-0, Zaidan. Bom, os jogadores do Palmeiras vão dando motivos para o Abel para pensar em fazer alterações daqui a pouco, né? Afinal de contas, o problema do Palmeiras não é posicionamento em campo, não é tático, não é organização do time, mas são erros individuais. O Palmeiras está perdendo a bola com uma frequência impressionante e o Abel tem muita opção no banco, né? Só para meio campo e ataque ele tem 7 opções interessantes. Bola aqui atrás, goleiro do Palmeiras, o Everton já toca para a direita, o Verdão sai jogando na sua defesa. 8 minutos é o segundo tempo. Alô, Marcinho Costa, gigante da música, do meio artístico. Um abraço, Marcinho. 8 minutos é o segundo tempo, segue 0-0. Bola aqui atrás com o Verdão, já sai jogando o Piquerez, do que domina com liberdade, toca na meia direita, serve a Murilo, que toca a jogada com o zagueiro Luan, dispara pela ponta Hendrick, bola aberta para Marcos Rocha, pela beirada do campo, da lateral, na ponta direita, recua, dá Aníbal Moreno, para Marcos Rocha, partiu o carrinho por trás, só na bola, ganha bem Vitor Andrade, escapou Moreno, chegou, caiu, falta, e vem cartão para o jogador do Palmeiras. Vem não, ou vem. Ele vai pra cima do Moreno, é só pra dar uma bronca, Soler? Só isso? Só pra dar uma bronca, né? A gente lembra que no primeiro tempo o Scarascati falou pro Moreno, é a última, é a última. Acho que o Scarascati agora esqueceu. Era a penúltima, na verdade. É, ou a última do primeiro tempo. Pode ser. 9 minutos é o segundo tempo, 0-0, Estádio do Canindé. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão, a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Futebol na rede Bandeirantes de Rádio, 9h35, Inter de Limeira e São Paulo. Ulisses Costa, João Pedro Sgarbi com Pedro Ramiro. 9h35, bola rolando em Brasília. Não é a Inter de Brasília, é a de Limeira que vai jogar em Brasília. 9 minutos é o segundo tempo. É falta marcada para a Portuguesa, que cobra da sua defesa com os zagueiros. Robson domina, pede, toma 0 o goleiro. Ele vira a jogada para a ponta esquerda. Toca Gilberto Augusto, calcanhar, tentou. Cabeceou Maceió, caiu sentado. Nada de falta, a bola voltou com o Palmeiras ainda. Toca atrás Moreno, já lança com o zagueiro. Projeta-se à frente, Piquerez, dispara, caiu Paulista. Bola aberta para Piquerez, que toca de volta até Moreno. Ele carrega com certa liberdade pelo meio do campo. Já está no campo da Portuguesa. Já vira a bola para Veiga, aberto lado esquerdo. Agachado, Abel Ferreira está só assistindo. Caminha Veiga, dá na esquerda. Para Caio Paulista, que entrega para trás a bola, dá para Piquerez na meia direita, se posiciona, passa Aníbal Moreno, já perde a bola, mas não lança para dentro da grande área, marca Ricardinho, Moreno volta a bola para Piquerez, que dá para Veiga, olha para a área, mas não cruza, passa o pé sobre a bola, dá Piquerez de volta, Ricardinho pressiona, ganha Piquerez, Veiga, para Piquerez, no fundo, levantou a defesa, desvia a bola, que a entrada da grande área, tem Caio Paulista, cabeceou, caiu sentado, nada de pênalti, Ricardinho tira, bota na direita, não vem para a bola, Giovanni Augusto, melhor para o zagueiro do Palmeiras, domina Murilo, na coxa, ajeita aos 10 minutos do segundo tempo, já toca ao lado, vira a bola curta para Aníbal Moreno, se posiciona, balança de um lado para o outro, acha na meia direita o capitão Marcos Rocha, ele já abre a bola, dá para o Hendrick, parte em cima da jogada feita, marcado pelo Eduardo Diniz, já domina a Hendrick, dá a primeira finta, escapa bem da jogada, mas é obrigado a voltar o passe, entrega com o zagueiro Luan, enfia na meia direita, lá na direita, Marcos Rocha se posiciona, passou, dominou, recebeu, recuou, dá para o Hendrick na perna da canhota, não levanta para a grande área, toca para trás, já volta com o Murilo, Palmeiras todo o ataque, alugando o meio campo da Portuguesa, Murilo para Piquerez, lá do esquerdo, marcado, ele sai da jogada dele lá atrás, Ricardinho pressiona, Veiga, na área, Flaco Lopes de cabeça, tenta, Robson cabeceia, a bola tá na grande área, Tomazeira de soco, manda para fora da grande área, ela cai Luan, ainda bola pro Palmeiras na direita, levanta na ponta direita a bola para Marcos Rocha, ele põe na coxa, domina, lança para trás, a jogada chega de frente, até Aníbal Moreno, limpou, vai bater, costurou mais um, mas não chutou, não dá para Marcos Rocha, a Moreno, tá na área, bateu atrás, prensou a defesa, ele ganhou de novo, cruzou pro meio, Ricardinho cortou de voleio, Patrick tira, e o Palmeiras pede pênalti, Soler de conta, você tá pertinho. Nada, Canhão. E um detalhe na jogada do Aníbal Moreno, na hora que o Marcos Rocha devolve para ele, a bola bate no morrinho artilheiro e muda de direção, quase complicou o argentino. Hendrick na direita, domina a entrada da grande área, Veiga pro Hendrick, perdeu a bola, recupera na marcação portuguesa, sai jogando com o Taman, bota na ponta de carrinho, tocou para fora essa bola e ficou no chão.
O zagueiro do Palmeiras, Luan, sentindo ele e o jogador da Portuguesa. E tem mais um caído na entrada da grande área agora, Soler. O caído na entrada da grande área é o Tauan, camisa número 7. E depois teve um choque. Fiquei com a impressão de ser o Vitor Andrade com o Luan, os dois caídos no gramado. O Luan sente muitas dores na região do joelho esquerdo. Cláudio Zaidan, a força da opinião da Bandeirantes. 12 minutos é o segundo tempo no Canindé, ainda 0-0 para a Portuguesa e Palmeiras. Zaidan. Bom, primeiro, como vocês disseram corretamente, o pênalti pedido pelo Palmeiras não aconteceu, a bola só bate no jogador, movimento naturalíssimo, e o jogo não mudou substancialmente, né? E fica claro que não é um problema de orientação do técnico, mas de falta de inspiração, né? Além de um jogo muito pegado, toda hora tem um jogador caído, a partida para, entra médico e massagista e tal. Além de tudo isso, há o fato de que há muitos erros técnicos. Há uma irritação clara e eu imagino que, principalmente, o Abel não vai ter muita paciência para esperar para mudar. Está na hora de colocar gente nova, talvez mais inspirada. O treinador tem de arriscar, né? Fala, bom, os caras estão errando tudo, vou colocar 2, 3 aqui para ver se fazem melhor, né? Se fosse um problema de organização, tudo bem. Opa, vamos mudar, vamos tirar essa peça, vamos trocar essa peça, mudar posicionamento do jogador. Não é o caso. São erros técnicos, individuais. O treinador, a única coisa que ele pode fazer é substituir o jogador. E já está passando da hora de fazer isso no Palmeiras. A Portuguesa tem muito menos opções no banco e até aqui tem um resultado que não é para ela lastimar, né? Alô, Wilsinho Anastácio, grande abraço, Wilsinho é palmeirense, tá ligado? Toda a família em Barretos, alô, seu Wilson, um abraço para todos vocês, palmeirenses, é claro, vibrando com a campanha do Verdão, mas querendo a vitória para acabar em primeiro lugar do grupo. 4 para o jogo, com bola para a Portuguesa na entrada da grande área. Tem checagem de vídeo, por que essa conversa toda, Gustavo Soler? Talvez pelo lance envolvendo o Luan. Agora os jogadores da Portuguesa estão batendo boca com o Thiago Luiz Scarascati. O que teria acontecido para essa demora toda aqui no Canindé? Alguma coisa que a imagem da televisão mostra que a gente não viu aqui? Teve entrada para VAR, por exemplo, Zaidan? Não, inclusive o gesto que o árbitro está fazendo para os jogadores da Portuguesa é que, ó, conversei com o pessoal do VAR. E aí ele faz aquele gesto de não houve nada, não houve nada. E o Rafael Veiga também vai lá, pede alguma coisa no lance anterior. E o árbitro está só se explicando, né? Opa! Chamaram ele aqui para o monitor. Pode ser para cartão, hein? Se foi chamado, é para vermelho. Vem para a televisão, para o monitor, o Thiago Luiz Scarascati. O Zaidan está com a imagem da televisão. E à medida em que ela for mostrada, Zaidan, você pode nos dizer o que estaria vendo o Scarascati. Qual é o lance e o que aconteceu, Zaidan? Agora, pela imagem que eu tenho, só agora ele chega ali ao VAR, pede para todo mundo se afastar. Exatamente o que disse o Soler. Foi o lance do Luan em cima do Vitor Andrade. Ele está vendo se foi lance para carrinho, não é? O pé direito do Vitor Andrade ficou preso entre as pernas do Luan, que também sente ali o joelho, né? Para mim não é lance para expulsão, pode ser lance para cartão amarelo, não há um pisão de cima para baixo, nada, mas é esse o lance do Luan com o Vitor Andrade. O Adriano de Assis Miranda, o árbitro de vídeo, recomenda então a Thiago Luiz Scarascati que ele venha aqui para o monitor. Ele já está pelo menos uns 40 segundos aqui olhando. E muda o ângulo e passa de novo. Atenção! Ele volta para o campo e está expulsando o jogador da Portuguesa. Expulso Vitor Andrade. Por pisão, Canhão. Então o expulso é o Vitor Andrade. Para mim um absurdo. Para mim um absurdo. O Luan está lá fora esperando voltar. Ou nem vai voltar, Soler. É só o Vitor Andrade mesmo, né? Exatamente, expulso o Vitor Andrade, o Luan está aguardando para voltar para o campo de jogo e agora com a expulsão, o Abel cortou o barato do Luiz Guilherme e do Lázaro, que já estavam sem colete para entrar, agora os dois vão retornar para o aquecimento. Expulso o atacante Vitor Andrade da Portuguesa. Tomou o vermelho, está fora de campo, está expulso.
E agora Zaidan, são 16 minutos e meio. A Portuguesa passa a jogar com um jogador a menos. 0-0 Zaidan. É um pisão do Vitor Andrade. Ele vem na corrida e aí a dúvida é, ele faz um movimento, ele levanta o pé porque quer saltar a perna do Luan ou é para acertar o Luan? O árbitro de vídeo, assim como o árbitro de campo, depois de ver a imagem, entenderam que foi proposital, que ele quis pisar o joelho do Luan e não quis saltar. O Vitor Andrade faz um sinal ali, não estou entendendo, mas o lance foi esse. O árbitro entendeu que o pisão foi intencional e foi de cima para baixo. Quando é de cima para baixo e é intencional, a ordem é cartão vermelho, né? E essa foi a interpretação do árbitro de vídeo e também do árbitro de campo. Bom, o Vitor Andrade está deixando agora o campo. Agora que ele está chegando no túnel atrás do gol aqui à minha direita. E agora o jogo reiniciado. Com um jogador a menos, o time da Portuguesa. Lançado o Giovanni Augusto, bola de cabeça para a grande área. Saiu do gol para pegar o Everton. Estevão. 17 minutos e meio. Placar de 0-0. Vai trocar o Palmeiras. Soler. Daqui a pouco o garoto Estevão veio para o lugar do Luiz Guilherme, que ficou no aquecimento. O Estevão foi chamado pelo técnico Abel Ferreira. O Lázaro novamente. Rafael Veiga na esquerda, liga de fundo para Caio Paulista, limpou para o pé direito, mas não cruza, sai da ponta, fecha por dentro, para Moreno que abre a jogada lá no esquerdo, para Piquerez que entrega de volta na ponta, para Veiga de novo, marcado, tenta driblar em cima dele, Thales na cobertura, toca ao lado para Moreno, volta a bola para Veiga, domina, olha para a área, para cruzar, inverte bem a jogada na direita, Marcos Rocha fecha do outro lado, domina com categoria, colocou no chão, vai no fundo, toca Luan de primeira, levantou na área, a bola vai fechar, Flaco Lopes veio porque tentou de mergulhou, tocou pra fora! Ele tenta, a bola vem muito alto e vai direto linha de fundo, Gustavo Soler. Na tentativa do Rafael Veiga, que busca o seu 100º gol como jogador profissional. Bola muito forte, o Veiga manda direto pra fora. Tiro de meta a favor do Tomazella. No futebol é gol do Sicredi Show, o patrocinador oficial do Paulistão. É a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. 0-0 para Portuguesa e Palmeiras, são 19 de jogo, segundo tempo, estádio do Canindé. 9h35, Inter e São Paulo, Inter de Limeira e São Paulo. Ulisses Costa, João Pedro Lisgarbi com Pedro Ramiro. Tiro de meta para fazer cobrança do Mazera. O torcedor do Palmeiras estava indo dizendo que ele está querendo fazer cera. Está com a menos a Portuguesa. Ele levanta a bola à frente, manda direto para fora pela linha lateral. Em arremesso, a bola para o Verdão jogar. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Caio Paulista na esquerda para o Verdão, domina, vai no fundo, dá Piquerez, levanta a bola, bate na bunda do Thales, vai para fora direto pela linha lateral. Arremesso, ataque do Palmeiras aqui na esquerda, 19h30, segundo tempo, 0-0. Soler. Daqui a pouco, 3 alterações no Palmeiras: Estevão, Rony e Lázaro. 19 minutos e meio, segundo tempo, Luan, entrada na grande área, toca do ladinho, Marcos Rocha de primeira, bota para trás, cai Ricardinho, vem Marcos Rocha, não pega, toca o zagueiro Robson, mas tem a falta no meio em cima do Ricardinho, o jogo está parado, é falta, a Portuguesa bate na entrada da sua grande área. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. Vem aí o toque da Bandeirantes para marcar o sinal eletrônico mais famoso do rádio esportivo da galáxia, marcando o tempo de jogo. Com Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins e Beto Rebeca na central técnica. Canindé, a bola rola, o relógio não para. Aqui 20 minutos do segundo tempo. Ricardinho para a Portuguesa na direita, entrou na grande área, Murilo põe o bico e manda a bola para fora pela linha lateral. Aqui jogo atrasado na quinta rodada do Paulistão. Tá 0-0 para Portuguesa e Palmeiras, Bruno Pozóvio. Canhão, o STJ confirma o julgamento de Robinho para o dia 19 de março. A justiça italiana, que condenou o ex-jogador a 9 anos de prisão por estupro no país, quer que Robinho cumpra a pena no Brasil. Lateral, ataque para a Portuguesa para fazer cobrança. Thales arremessou a entrada na grande área com peito do Mira, Giovanni Augusto, volta a bola, Thales, pedem falta jogadores da Portuguesa. Thales levantou pequena área, a bola sozinho, o Everton deixa a bola quicar e depois abraça com tranquilidade. Toca a bola com as mãos na direita, Hendrick dispara pelo meio, Flaco Lopes, atrás dele Marcos Rocha, Hendrick já dominou, limpou, rolou para trás, para Zé Rafael, sem opções, ele vira de novo passe na grande área para Marcos Rocha, levantou pro gol, passa o toque, cai Paulista, Flaco Lopes, cabeceou no canto, ela vai entrando, entrou! Gol!
por Marcos Rocha. Caio Paulista tenta de cabeça, a bola passa por ele. Flaco Lopes toca devagar. Ela quica antes de entrar. Bate do lado de dentro da parede. Do lado esquerdo do gol da Portuguesa. O Verdão sai na frente. Mais um do artilheiro Flaco Lopes. Pro Palmeiras. Verdão, Portuguesa 0. Tomazella não tem jeito, tá feito. O Palmeiras faz 1-0 com Flaco Lopes, Gustavo Soler. Do jeito que ele gosta, na bola aérea. O 7º gol dele nesse Campeonato Paulista, o 5º de cabeça na boa jogada do Marcos Rocha. Levantamento de 3 dedos. O Caio Paulista errou, mas pra sorte dele, o artilheiro Flaco Lopes está com faro de gol no Campeonato Estadual. Ele testa firme no contrapé de Tomazella. 1-0 Sociedade Esportiva. E os 3 que estavam aqui para entrar voltaram com a cara de tacho pro banco de reserva, Soler. Vou ter que esperar mais um pouquinho. Agora o Abel chamou o Richard Rios e deu ruim pro Estevão. O Estevão não entra mais. Por enquanto só Rony e Lázaro. Agora se junta a eles o Richard Rios. Zaidan, mais um do artilheiro Flaco Lopes. A Portuguesa está reclamando não sei do que. 1-0 Palmeiras, Zaidan. O interessante, Canhão, é que, como disse o Soler, o Caio Paulista errou. Então a bola, ela vai um pouco atrás. O movimento fica muito mais difícil para o Flaco Lopes. E mesmo assim ele conseguiu cabecear em direção ao gol, em direção ao canto. Uma jogada difícil de ser executada. Foi muito bem o Flaco Lopes. Agora, o Abel estava cheio de motivos para fazer substituições no atacado, né? O time do Palmeiras estava muito mal, continua mal individualmente, por isso ele ia mexer 3 vezes e provavelmente vai fazê-lo, né? Só fazendo uma alteração em uma das mudanças. Esquenta a coisa, Eduardo Diniz abriu o braço, acertou o Hendrick. 4 marca a falta, os jogadores agora se desentendem, Soler. E cartão amarelo para o camisa de número meia dúzia da equipe da Portuguesa por essa falta para cima do Hendrick. Mais um tapa na cara do camisa 9 do Palmeiras. Hendrick no chão, tomou a bolacha. É falta marcada. O Palmeiras já ganha o jogo por 1-0 e vai mexer. Já imaginamos, deva fazer pelo menos 3 alterações. Abel Ferreira. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É falta, o Verdão cobra. É o Veiga quem tá lá, abertando na direita para bater essa falta, Soler. Sempre ele. Como diriam os mais antigos, é quase um escanteio de mangas curtas. Opa, faz tempo que eu não ouvia essa. Olha que eu sou desse time dos mais antigos. 24 minutos e meio do segundo tempo. Pertinho da lateral direita, na entrada da grande área. Veiga cobra a falta para a grande área. Aníbal Moreno. Lá dentro, Luan, Murilo, Zé Rafael e Flaco Lopes, é claro. Quase 25 segundo tempo, Palmeiras 1-0. Veiga na cobrança de falta, autorizado, levantou, bola alta de cabeça, Flaco Lopes na grande área, o zagueiro toca mal, Flaco Lopes insiste, Quintana dá um bico e bota pela linha lateral. E não é que ela ainda na cabeça do Flaco Lopes de novo, Soler. Tá inspirado, camisa 42 do time do Palmeiras, por sinal, ele pediu para mudar o número no Verdão, né? Era o camisa 18. Ele focou... revisão aí, hein? Tem uma revisão. Não, na verdade vai ser a reposição novamente do lateral. E só uma correção, Canhão. O cartão foi para o Patrick, não para o Eduardo Diniz. É que tá, a iluminação aqui da Portuguesa é aquela de sempre, né? Tá escurinho, a gente não consegue ver direito. Zaidan. Só uma coisa, foi falta do Patrick, ele lança a mão para trás e tal. Mas o Hendrick não deve se acostumar a simulações, né? Isso no Real Madrid não vão aceitar não, hein? Ele faz como se tivesse sido atingido no rosto, e não foi mais abaixo ali no peito. E como se tivesse sido um soco, coisa que valha, para ficar deitado no chão. Precisa parar com isso, ele não precisa disso, né? Ele é um atacante excepcional, muito acima da média. Não deve cair nessa que já atrapalhou a vida de muito jogador bom. E vem ele, Hendrick na direita, linha de fundo, Marcos Rocha. Hendrick de novo no fundo, pé direito, na grande área, bola de cabeça, botou para fora a defesa da Portuguesa. Toca para fora aqui atrás, ajudando o Tauan. E as 3 mexidas do Palmeiras. Agora, Soler. A primeira, 16, Caio Paulista deixa o campo de jogo para a entrada do 27, Richard Rios. A segunda sai com a 9, Hendrick. Vem com a 17, Lázaro.
para fazer a sua segunda partida com a camisa do Palmeiras. E a última, sai o Zé Rafael com a 8, vem com a 10 Rony. Então, falando da forma direta, né, Canhão? Trazendo aqui a alteração correta, né? O Zé sai com a 8, entra o 27 Richard Rios, sai com a 9 Hendrick, entra o 17 Lázaro, sai o 16 Caio Paulista, entra o 10 Rony. 3 alterações fez Abel Ferreira. Já ouço Cláudio Zaidan. 27 segundo tempo. Domina fora da grande área Lázaro. Carrinho na bola. Opa! Ele já se apresentou com a chuteira lá em cima. E tome pressão para cartão para ele. Mas o árbitro não vai dar, não. O Scarascati é colocado no meio da rodinha e os jogadores da Portuguesa vão para cima dele, Solé. Até porque a Portuguesa já levou 3 cartões amarelos na partida, teve a expulsão do Vitor Andrade, então todo mundo querendo também um cartão a favor do Palmeiras, algo que não acontece no momento que o Hendrick passa aqui na frente, dá um abraço no Veloso e a torcida aplaude o camisa 9. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 27 minutos e meio, toma aqui ou cobra a falta do Mazella. Sobe de cabeça, rebate na entrada da grande área, Rios. Toca a defesa, na ponta o passe, linha de fundo. Thales, 1-0, Verdão, tentou o cruzamento. Piquerez prensa, Thales vai. Piquerez toca para trás a bola, toca à frente a defesa, rebate Aníbal Moreno. Rebote Giovanni Augusto, vem Moreno. Toma a frente para tentar cruzamento para a grande área. O zagueiro tá aqui, o Quintana. Ganhou, vem Moreno. Quintana, Moreno, brigam pela bola, coitada dela. Depois a falta do Quintana no Aníbal Moreno. Jogo parado, é falta para o Palmeiras cobrar. São 28 minutos do segundo tempo. A força da opinião Bandeirantes. Cláudio Zaidan desceu em 3 posições do Palmeiras. 1-0 Verdão em cima da Portuguesa. Zaidan. O Abel escolheu os caras certos, né? Os que deveriam sair. Estavam mal no jogo. Principalmente o Caio Paulista. Acertou quase nada. O Zé Rafael muito abaixo do que pode jogar. O Hendrick, como sempre, correndo muito, participando, mas produziu pouco. Então ele tirou os caras certos para ver se o time tem mais eficiência, fica mais com a bola, acerta mais passes, finaliza melhor. Mudanças corretas do Abel, Canhão. Para trás a jogada, Ricardinho para a Portuguesa, quem domina a bola vira com o zagueiro para Quintana, lá na ponta direita, 29 minutos, é o segundo tempo, dá Ricardinho, Flaco Lopes quase que toma dele, Ricardinho para Thales, ela bate na coxa do Piquerez, fica na ponta, Lázaro botou no meio, já rifa, dá Moreno, na direita, com Rony, é do jeito que ele gosta, ele corre, mas não evita, que a bola vai para fora pela linha lateral, é arremesso defesa portuguesa lá do esquerdo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 1-0 para o Palmeiras, 29 minutos e meio, segundo tempo. Ricardinho está jogando na entrada da grande área Portuguesa. Toca para o zagueiro Robson, que já domina com certa liberdade. Já lança a bola para Quintana. Pressão do Lázaro. Levanta na ponta, enfia pelo meio. Tenta a marcação, Giovanni Augusto. Ela bate na defesa. Volta a roda com o time da Portuguesa ainda. De frente da marcação, Giovanni Augusto. Dispara pela ponta, Maceió. Giovanni, uma finta, 2 fintas. Tocaram por trás, é falta, vantagem. Bola na ponta, o passe é Ruivel. Não chega para Maceió, fica para o Everton. Do pé domina e sai jogando na entrada da grande área do Verdão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 1-0 Palmeiras, vencendo o jogo no estádio do Canindé. Troca passes, o Verdão, bola para a direita. Domina bem aberto, passa Rony. Encostou com Rios, linha de fundo. Marcos Rocha também. A Rios caprichou, cruzou pro gol. A defesa tira muito mal e manda para fora direto pela linha lateral. Aos 30 minutos de jogo. 30 do segundo tempo, lateral ataque do Verdão para fazer cobrança. Vem aí Marcos Rocha. Vai colocar na grande área. Pelo jeitão não vai não. Todo mundo do ladinho, Aníbal Moreno fecha mais atrás, Rios também, ele vai colocar na grande área pelo jeitão. Lateral ataque do Palmeiras, 30 minutos e meio, segundo tempo 1-0, demora-se Marcos Rocha para fazer cobrança, Flaco Lopes pede de dentro da grande área, ele arremessa para Rios, Rios devolve a bola outra vez para o próprio Marcos Rocha, de novo a jogada para Richard Rios, vem atrás, Luan vem mais atrás, domina Rios, toca devolvendo bola com o seu zagueiro, Luan tá livre, sozinho, tem Murilo aberto no meio campo, ele já joga com ele, 31, segundo tempo, Canindé. Ouça o torcedor do Verdão, Somzão Bandeirantes com Rafael Pellegrini, com Daniel Chingote mostrando para você. É a maioria, a torcida do Palmeiras aqui comemora o gol 1-0. Há pouco marcou Flaco Lopes, Rios domina a bola, toca Flaco Lopes, entrada na grande calcaia, atrás o passe é quadrado, Ricardinho no carrinho na primeira prensada, volta Moreno, perdeu a jogada, toma a frente Murilo, rebote Palmeiras, Rios domina, lá na direita vem aberto Marcos Rocha com ele para a grande área, Rony, dá para Marcos Rocha, linha de fundo, a Rios, outra vez, da área, levantou a cabeça, cruzou, Tomás, ela é do goleiro que pega tranquilo, Canindé, a bola rola, o relógio não para. 31 minutos e meio é o segundo tempo.
Placar do Paulistão, jogo atrasado da quinta rodada no Canindé. Portuguesa 0, 1 pro Palmeiras. Bruno Pozóvio. Canhão, Gabriel Pereira amplia o placar para o São Luís contra o Grêmio na Recopa Gaúcha. Agora São Luís 2, Grêmio 0. Na direita, essa bola fica com o Palmeiras. Sai jogando o Marcos Rocha, 32 de jogo, segundo tempo. Dá para Rios, que toca a bola para Veiga. Na esquerda passa Lázaro. Veiga domina, mas não chuta. Olha a parada para cruzar, mas também não cruza. Dá para Lázaro, passa a bola pelo Lázaro. Fica a Piqueires que recua. Dá Lázaro, vai bater dali. Um canhão, Tomazella soltou e depois pegou. Aplausos pro Lázaro. Improvável ele fez. Um chute aqui do bico da grande área. Ô, bola com efeito, Soler. O cartão de visitas do camisa 17 do time do Palmeiras, apenas o segundo jogo dele, ele que joga por empréstimo no Palmeiras até o final desse ano. Se ele for bem, renova até julho de 2025 o empréstimo. Se ele for melhor ainda, aí o Palmeiras paga mais 11 milhões de euros para ficar com ele. Murilo tentou a jogada, bate na marcação com o zagueiro Quintana, volta na ponta, Thales deixa a jogada para Giovanni Augusto, dispara pela direita Maceió, Giovanni olha, mas não tem ninguém, prepara o passe atrás da bola, bate na marcação, não sai ainda, Moreno insiste, toca Giovanni Augusto, dá Ricardinho, domina, o meio campo da Portuguesa, apressado, vai em direção ao ataque, dá na esquerda o passe de Diniz, tá caído atrás aqui o jogador do Palmeiras, o jogo tá seguindo, bola por dentro, Ricardinho, a Portuguesa não para, Giovanni Augusto vai bater, limpou, costurou, tá na área, ganhou, limpou de novo pro pé esquerdo, pro direito, outra vez, vai entortando, tentou de bico para fora, botou essa bola. Jogadores do Palmeiras encaram ali o Giovanni Augusto, eles não pararam o jogo para atendimento ao Murilo. O Abel tá berrando aqui na beira do campo. Tá cobrando o mínimo de educação, o árbitro também não vai parar não, pelo jeito, hein? O jogo vai seguindo, o Murilo agora vai se levantando aqui. O que teria acontecido com ele, você viu, Soler? Ele tomou um encontrão, né? Na hora que o Thales foi dar um bico pra frente, o Thales caiu em cima do Murilo e acabou batendo o rosto no chão, Murilo, e agora ele volta rapidinho, porque depois de bater com a cara no chão, ele tem que dar uma cabeçada na bola para evitar o gol do escanteio. Diniz, escanteio, Portuguesa fechadinho pro gol, o toque, a bola vai para fora, novo escanteio. Tá marcando ali a assistente, tiro de meta, a Portuguesa queria escanteio, duas trocas na Portuguesa, Miliozzi, camisas 14 e 23. É isso, vão entrar em campo então Pedro Henrique, lateral esquerdo, deve ser na vaga do Eduardo Diniz, e também deve sair o Maceió, 19, para a entrada do 23, Rony, duas trocas na Lusa, que tem um jogador a menos, Vitor Andrade foi expulso, devem acontecer agora, então confirmando, 19 Maceió, já deixa o gramado, entra o 23 Rony, e também vai sair o Eduardo Diniz com a 6, para a entrada do 14, Pedro Henrique, as trocas da Portuguesa. Então mais um Rony no campo, é isso, né? É isso, esse com R, R-O-N-E, só muda a última letra, né? Não é o Y, com, é o E. Com R eu assustei, mas o outro é com quem então? Esse é com E, não com Y. Ah, tá. É Rony. Isso. Tá bom. Rapaz, a quinta série que habita em mim aqui deu uma coçada agora. Quase 35, segundo tempo. Rios, meio campo do Palmeiras. Volta a jogada, dá Moreno. Prepara também duas mexidas. O Abel Ferreira, 19-25, vem no Palmeiras. Olha. Gabriel Menino e Breno Lopes, o Baby Ice, é o novo apelido dele. Como é que é? Baby Ice. Porque ele parece o Baby da família Dinossauro e ele é gelado na frente do goleiro. Então é o Baby Ice. Canindé, a bola rola, o relógio não para. 35, segundo tempo. Placar do Paulistão, jogo atrasado da quinta rodada no Canindé. Flaco Lopes marcou de cabeça, Portuguesa 0, 1 Palmeiras, Bruno Pozóvio. Canhão, daqui a pouquinho São Paulo e Inter de Limeira em Brasília. Rames Rodrigues, meia colombiano, está no banco. E aqui troca o Palmeiras, Soler. Sai com a número 5, Aníbal Moreno. Vem com a 25, Gabriel Menino. Sai Rafael Veiga com a 23. Vem com a 19, Breno Lopes, o Baby Ice. 36, segundo tempo. A força da opinião, Bandeirantes. As mexidas do Palmeiras. Cláudio Zaidan, Verdão vence 1-0. Bom, o time muda muito, né? 5 substituições, você está trocando metade dos jogadores de linha. Mas o Palmeiras, de fato, fez um jogo pouco inspirado. Seus principais jogadores não foram bem. O Flaco Lopes, não só pelo gol, mas ele foi uma exceção, porque foi o cara que conseguiu dar trabalho para a defesa da Portuguesa. E agora ele tem uma linha de frente ali, e a Portuguesa, inclusive, nas substituições, ela não ficou mais ofensiva. Um atacante por outro e um zagueiro pelo lado esquerdo no lugar do lateral esquerdo.
Então a Portuguesa mantém-se precavida, já não consegue contra-atacar e o Palmeiras melhora no jogo, cara. 21h15, horário de Brasília, marcando o quinto sinal da Bandeirantes. 9h35, Inter e São Paulo jogando em Brasília, com Ulisses Costa, João Pedro Sgarbi e Pedro Ramiro. Olha o Verdão, Marcos Rocha de direita essa bola. Rony dominou de frente, cruzou para trás a bola, tira, defesa, a bola quase que fica aqui no meio para Breno Lopes. De bico toca para fora da marcação, voltando aqui atrás o Tauan. É lateral, ataque do Verdão com pressa, já cobrado arremesso lateral para Rios que domina, lá na direita para Marcos Rocha. Rony encosta também, toca de volta Richard Rios. Dá na meia direita a Menino lança, Breno Lopes que volta a bola ainda, começa com o Menino, entrega pelo meio campo, dá para Murilo, Verdão troca passes com um pouco mais de tranquilidade, tá vencendo 1-0, 37 segundo tempo. Luan parte à frente, já vai trocar a Portuguesa. Luan como se fosse um ponta pela direita, dá para Rios, na linha de fundo, para cruzar, mas não cruza não, encara a marcação, passa o pé sobre a bola, tenta o giro, conseguiu, escapou, toque para fora, bola para escanteio, pro Palmeiras da direita, Soler. Escanteio a favor do time do Palmeiras. Tomazella tentou fazer uma pressão aqui, tentou bater um tiro de meta rapidinho, mas é escanteio e troca a luz, Amiliose. Troca a Portuguesa do lado direito, sai o camisa 2, o Thales, entra o 13, Douglas Borel, trocou os dois laterais, o Fabinho, auxiliar técnico. Escanteio, o Verdão manda todo mundo para dentro da grande área da Portuguesa. 38 minutos é o segundo tempo no Canindé. 1-0 para o Palmeiras. Vão para a grande área. Luan. Ó, o escanteio cobrado curto. De frente. Piquerez. Levantou a cabeça, bateu pro gol. Ela passa pelo Flaco Lopes. Ele mergulha para tentar colocar o pé, Soler. E essa também é uma jogada ensaiada por Vitor Castanheira. O levantamento na segunda trave para a penetração do Flaco Lopes. Desta vez o Piquerez exagerou na força. 38 minutos e meio, segundo tempo, a força da opinião Bandeirantes. Para a torcida do Verdão que está vibrando com esse 1-0 para o Cláudio Craveiro. Tá lá com a camisa, vai dormir com um pijama todo verde do Palmeiras, dorme quando o Verdão ganha o jogo, à noite ele dorme com um pijamão, cirolão e tudo, cirolão do Palmeiras, vai gostar assim do time lá longe, hein? 39 segundo tempo, Cláudio Zaidan, Palmeiras 1-0, Zaidan com jogador a mais. Também por causa da expulsão, o Palmeiras melhorou no jogo, mas isso passa também pelas substituições, né? O time não estava legal, o Abel mexeu bem, isso sacudiu o time, tecnicamente está melhor. E a Portuguesa, claro, com um a menos, tomou o gol, está abatida e agora só está pensando em saldo de gols, em não ter um déficit ainda maior, porque isso pode ser decisivo lá na frente, cara. Público. 39, uma falta marcada que atrás é para a Portuguesa. Diga! Público no Canindé, 11.652 torcedores para uma renda de R$ 832.780. Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. Bola para fora, linha de fundo, a defesa chega, escanteio. Douglas ia fechar, que o Douglas Borel acabou arranjando o escanteio para a Portuguesa, que vem bravamente para a grande área para tentar empatar o jogo, Miriose. Nos minutos finais, a Lusa busca esse empate, consegue esse escanteio importante. A Lusa manda Douglas Borel para a cobrança e todo mundo para dentro da área. Os grandalhões, zagueiros aparecem por ali. Quase 40, o Rony se prepara para fazer cobrança. Autorizado, levantou, tentou para o alto, toque está na grande área. O Everton saiu atrás da bola, furou no soco, depois insistiu e aí pegou. Ele errou na primeira e consertou na segunda. Canindé, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos é o segundo tempo. Rios na direita, a bola Flaco Lopes domina, tá aberto, toca para Rios de novo, na linha de fundo é marcado, carrinho da bola, bate no próprio Rios, vai sair em escanteio, saiu em escanteio, não bateu no Rios por último não, é escanteio, é bola pro Verdão que vai continuar atacando, Soler. No corte providencial do camisa de número 14, o Pedro Henrique, mais um escanteio a favor do Palmeiras e deve pintar a jogada ensaiada, Marcos Rocha e Gabriel Menino posicionados. 40 minutos e meio, segundo tempo. Escanteio, Palmeiras manda todo mundo para dentro da grande área. Flaco Lopes levanta o braço, o artilheiro do time. Primeira trave, o cruzamento, a defesa tira. A bola sai da grande área, volta na entrada da grande área pelo lado esquerdo para Ricardinho. Já dá um bicudo, toca à frente, sai quase no meio campo, quase não no meio campo. O Everton tá sozinho, domina, bem abertão com o pé direito, joga. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar.
Na direita o Verdão de novo, aberto na marcação, fecha pela meia direita, Richard Rios, toca para trás de frente na jogada pela meia esquerda, puxa para Piquerez, Liberdade, volta a bola para Rios de novo, trocam passes, jogadores do Palmeiras, Richard Rios dá aquela primeira patinada, volta a bola pelo meio do campo, do ladinho com Gabriel Menino, que lança a bola de primeira para Breno Lopes, que entrega de volta, Menino, ele é bom bom chutador, mas não chuta não, dá para Marcos Rocha pela direita, agora sim de frente, para Gabriel Menino, perna esquerda o passe, na ponta esquerda, abertura feita, Lázaro fecha aqui, levantou a cabeça, cruzou, procura a segunda trave, desviou para fora! Rony fechava na segunda trave, ele é rápido demais e a bola vai para fora, linha de fundo, assustando o goleiro Tomazella, Soler. Passou por trás da defesa igual uma flecha, o Rony no bom cruzamento do Lázaro, mas já estava sem a possibilidade de mandar direto para o gol. O Rony acabou tentando a finalização, mesmo assim, manda direto para fora, só tiro de meta. Alô, Dodô, Bruno, Marcelo, Bedu, Anderson, Rinaldo, alô, César Deluca, na audiência na Rede Bandeirantes de Rádio, ligados, palmeirenses que estão ligados e torcendo pelo Verdão, vencendo por 1-0, 42 do segundo tempo, bota aqui atrás da marcação com o time da Portuguesa, domina aberto Pedro Henrique, passa no ataque Giovanni Augusto, tenta o passe lançando pela ponta na velocidade para Rony, toca à frente, tira de bico, manda para fora a defesa do Verdão, é lateral para o time da Portuguesa, com pressa, arremessada a bola, só que estava dormindo ali o Rony, jogador da Portuguesa. A Lusa que vai trocar duas posições agora, Miliose. É isso, sai o 10, Giovanni Augusto, vai deixar o gramado para a entrada do 9, Henrique Dourado. Primeira troca na equipe da Portuguesa e agora a saída do 8, Ricardinho, vai entrar nesse time o 16, Dudu Miraíma, o homem que mais levou cartões amarelos no Paulistão, levou 5 até aqui, Canhão. É o Miraíba. Dudu Miraíma. É o que mais tomou cartões até agora no campeonato? É isso, com 5 cartões, é claro que ele está pendurado. 43 minutos, segundo tempo. Tem jogo aqui ainda, pelo menos uns 5 ou 6 de acréscimos. 9h35 Inter e São Paulo jogando em Brasília. Ulisses Costa comanda. Portuguesa tenta a bola para a grande área, desviada para fora. Escanteio. Luan fechava e botou para fora. Escanteio Lusa, que vai para cima tentando o empate no final do jogo, Miliose. Na experiência de Henrique Dourado, que consegue um desvio ali e o Murilo coloca essa bola para fora. Um escanteio importante. Grande chance para Lusa. Rony na cobrança. Giovanni Augusto passa por ali também, já saindo do gramado, dá alguma orientação no ouvido dele e o Rony vai colocar essa bola dentro da área. Rony cobra escanteio para Portuguesa, o Verdão todo na sua grande área para não tomar o empate. O Everton sai mal do gol, gol vazio, toque, gol aberto, ela vai entrando, passa e vai para fora! A Portuguesa perdeu o empate. O Everton vai para cima do árbitro querendo uma falta nele. Eu aqui na cabine a 600 metros não vi, Milios, você tá bem perto. Nada de falta, o Everton saiu mal e o Henrique Dourado inteligente cabeceia essa bola para a pequena área. O Tauan tinha o gol aberto. Ninguém para interceptar essa bola, ele tenta cabecear tirando do zagueiro e coloca essa bola para fora do gol. A Lusa perde um gol incrível, todo mundo em choque aqui no gramado, Canhão. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil pode confiar. 44,5, Cláudio Zaidão, o jogo tá acabando, mas temos acréscimos ainda aqui, tem chão, tem jogo, 1-0 Palmeiras, que até se dá o direito de tomar sustos como este agora, Zaidan. E aí uma tentativa com o Henrique Dourado, que é um jogador que já não tem velocidade, um cara para ficar ali esperando um cruzamento, né? É uma tentativa de uma jogada aleatória ali, o Fabinho imagina que ele pode definir num lance assim, porque ele não vai correr, ele não vai puxar contra-ataque. Agora o Everton precisa melhorar essa saída de bola pelo alto, ele errou 3 no jogo, hein, Cão? Pois é, essa última agora quase que acabou com um gol da Portuguesa. 45 e subiu a plaquinha com os acréscimos. Meia dúzia. Vamos a 51 aqui no Canindé, 1-0 Palmeiras. Luan disputa na marcação, lá na ponta, Rony com ele. Caiu o jogador da Portuguesa, nada de falta. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades, mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Sai jogando o time do Verdão, recua Piquerez, toca na grande área para o Everton, pressando Henrique Dourado, Everton domina na perna esquerda, bica no meio do campo, sobe Rony, amacia no peito, para trás, Rios não pega, ganha jogada Rony, espirrada, vai no meio, opa, Flaco Lopes comete a falta, é falta para a Portuguesa cobrar, ofertas especiais estilo, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quase 46, o jogo vai a 51, já vem Ulisses Costa, tem Inter de Limeira e São Paulo jogando em Brasília, Ulisses Costa, João Pedro Sgarbi, Pedro Ramiro, é falta, a Portuguesa manda todo mundo para dentro da grande área, vem bola para dentro da grande área do Palmeiras, 46 minutos,
Pressão da Lusa no final, estamos nos acréscimos. Falta cobrada na grande área, a bola muito alta de cabeça, o desvio para trás. Henrique Dourado vai chegar na direita para pegar. E o zagueiro Quintana está impedido. Parou a Fabrini Costa, marca impedimento do zagueiro da Portuguesa, que estava muito livre aqui na ponta direita. No futebol é gol do Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão, a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abraço a conta. 46:30, futebol na maior rede de rádios do Brasil, abraçando você, ligado na transmissão de Portuguesa e Palmeiras, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial também. Já tem Ulisses Costa, tem Inter de Limeira e São Paulo jogando, bola aberta no meio com o time do Palmeiras jogando, Gabriel Menino volta para Marcos Rocha, entrega na ponta essa bola para Rony, sobe o zagueiro, rebate, tira, volta Marcos Rocha, evita que a bola saia, toca atrás, recupera Menino, volta com o Luan Domini, sai jogando na entrada da grande área do Verdão, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. 47, já marcaram Michel Lopes na mesa de som com Beto Rebeck, com Caiane Martins na central técnica. Ataca de volta o time do Palmeiras, bola para Marcos Rocha, calcanhar dela, assistência. Rios escapou da falta, vai no fundo, entrou na área, bateu para trás de frente, Piquerez, dominou, perna esquerda pro gol, a bola bate na marcação, toca em Rony, espirrada, volta com Lázaro, belo giro, já saiu do Borel, Lázaro tá na área, dominou, bateu prensada na marcação, ele chuta em cima do zagueiro, pega o rebate, Luan na área, Rios tá livre, dominou, calcanhar atrás, bateu o menino no canto, é gol! Gol! É do Verdão! Gabriel Menino a receber de Rios, ele enche o pé direito, ela vai no canto esquerdo para marcar aos 46:30 o segundo do Verdão no Canindé. Gabriel Menino, ótimo chutador, ela veio rolando, docinha feito mel, ele enfia o pé e marca o segundo do Palmeiras. Tomás, ela não tem jeito, tá feito. Portuguesa 0, Verdão 2. 2-0 Verdão pro Gabriel Menino, docinha feito mel. Aí enfiar o pé, não é, Soler? E que meio de campo tem o time do Palmeiras. Começa com Aníbal Moreno e Zé Rafael de dupla de volantes. E aí o Abel Ferreira tira os dois para colocar Richard Rios, que dá um tapa de calcanhar na bola, e Gabriel Menino, que na crueldade encheu o pé direito nela. O Tomazella nem viu onde ela passou. 2-0 Sociedade Esportiva. O Verdão assume a liderança geral do Campeonato Paulista e garante de forma antecipada a primeira colocação do Grupo B do Campeonato Estadual. Palmeiras 2-0, 49 segundo tempo agora. Do jeito que o Gabriel Menino gosta, essa bola veio rolada, Cláudio Zaidan. Aí não dá pro goleiro Tomazella, Zaidan. Ah, de jeito nenhum. Finalização perfeita do Gabriel Menino, perfeita. E a jogada começa com esse jogador que o Soler até enfatizou há pouco, o Lázaro, né? Que entrou bem no jogo, ele partiu para cima da marcação, abre a defesa da Portuguesa com a jogada que fez pela esquerda, é aquele bate-rebate, o toque de calcanhar fantástico do Rios pro golaço do menino. E aquele negócio, né? Na medida em que o jogo exige substituições, o jogo hoje é muito corrido, muito disputado. A Portuguesa não tem um banco capaz de manter a qualidade. O Palmeiras pode até melhorar no jogo com as alterações. Ele tem muita qualidade no banco, o elenco é muito bom. E isso também fez muita diferença no momento que o Palmeiras domina inteiramente o jogo. A Portuguesa luta bravamente, mas não dá mais, canhão. 50 minutos no Canindé, falta para a Portuguesa, 2-0 Palmeiras. Portuguesa de novo mandando todo mundo para dentro da grande área para tentar descontar, falta cobrada curtinha. Domina pelo meio campo, lá para a área, a bola para Dourado, sobe de cabeça para trás, o Murilo tentou, Dourado bateu, o Everton defendeu no reflexo, rebote voltou fora da grande área, um canhão pro gol, longe demais, essa bola vai para fora, no chute do Miraíma. O Everton defendeu essa no reflexo, Miliose. Bem demais, agora o Everton faz o milagre, é queima-roupa, o Miraíma no rebote desse cabeceio do Henrique Dourado, finaliza muito perto, o Everton faz a defesa, o Palmeiras afasta e agora o Henrique Dourado tá sentindo, após a queda, leva a mão ali na altura do joelho esquerdo e tem dificuldades para se levantar. O Henrique Dourado, que entrou na segunda etapa. O Everton salva o Palmeiras de levar o primeiro gol da Portuguesa. 2-0 Canindé. Vai terminar no estádio do Canindé. Vem o toque para marcar 51 minutos.
Tem cobrança de tiro de meta ao goleiro Everton, nem vai dar tempo. Já cobra, vira a bola para Marcos Rocha, toca na ponta para Rios, o árbitro levantou o braço e apitou. O Palmeiras venceu mais uma. Portuguesa 0, Palmeiras 2 e na Bandeirantes o melhor do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Cláudio Zaidan, o melhor dessa vitória do Palmeiras 2-0 em cima da Portuguesa no Canindé. Zaidan. Ninguém foi especialmente brilhante, Canhão, mas eu voto no cara que mudou o jogo, o Flaco Lopes. Quando ele fez aquele gol, ele mudou o que estava acontecendo no Canindé. Flaco Lopes. 9:30 da noite em ponto, marcando o quinto sinal da Rede Bandeirantes de Rádio. Hora de Inter e São Paulo na Bandeirantes. Para a transmissão do jogo, Ulisses Costa. Ulisses Costa. Um abraço para você, torcedor brasileiro. Rogério Assis transmitiu a vitória do time do Verdão. 2-0 sobre o time da Portuguesa. Palmeiras, nesse momento, a melhor campanha do Campeonato Paulista de Futebol. O futebol da Bandeirantes em campo para você. Agora tem Internacional de Limeira e São Paulo para você, torcedor ouvinte no Brasil. É jogão de bola que você confere no microfone da Rádio Bandeirantes. O destaque agora vem com a escalação da Internacional de Limeira. Alô, alô, Ramiro. Vai chegando o leão da Paulista.